você tem que ter clareza de onde você quer chegar, porque depois você pensa no como. É uma coisa que deixa muitas pessoas frustradas hoje em dia. Elas falam que elas querem ter alta performance, querem ter o tanquinho, querem ler 25 livros por ano, mas o resultado que você não tem hoje é o conhecimento que você não obtém. Então você tem que saber quem tem esse conhecimento. Alguém já errou no teu lugar. Ponto. O Epicteto traz muito essa reflexão no livro Arte de Viver, de que desde os primórdios da humanidade, o ser humano ele vem buscando por prazer de forma contínua e ininterrupta. Não tem problema você buscar um prazer pontual. O problema é quando você está buscando prazer de forma ininterrupta. E aí você acha que tem liberdade, mas você não tem liberdade. Você é escravo do prazer. O resultado que você não tem hoje é o conhecimento que você não obtém. Então você tem que saber quem tem esse conhecimento. Alguém já errou no teu lugar. Ponto. Eu gosto da definição do Jeff Blount dos 3 P's. Tá. Perfeccionismo, paralisia por análise e procrastinação. Esses são os 3 inimigos da produtividade, da alta performance. Eu não conheço uma pessoa bem-sucedida que não foi obcecada. O desequilíbrio estratégico, ele é um componente indispensável, diria que natural, nas pessoas de sucesso. Se você quer ser um outlier, uma pessoa excepcional, você tem que desequilibrar. Poxa, tem esses livros aqui. Tem o Poder do Hábito, do Charles Duhigg, tem Hábitos Atômicos, tem o Essencialismo, que você citou mais cedo, que é um livro sobre disciplina, no final das contas, que é sobre como que eu tiro as coisas que não são importantes da minha frente e foco no que é essencial. E se você quiser ficar milionário, leia esse livro. O pessoal E fala muito sobre isso. aplique. Pra mim, funcionou. Douglas, como ter a mentalidade de performance? Boa. Acredito que o primeiro passo é ter clareza do porquê ou do porquê. Apesar disso parecer muito clichê, você tem que ter clareza de onde você quer chegar. Porque depois você pensa no como. Uhum. Inclusive, eu acho que é uma coisa que deixa muitas pessoas frustradas hoje em dia. Elas falam que elas querem ter alta performance, querem ter o tanquinho, querem ler 25 livros por ano, mas elas não têm nem clareza por que elas estão fazendo isso. E aí já começa errado. Se você não tem clareza de onde você quer chegar, da tua meta, do teu objetivo, a tua construção ela fica fraca. A tua motivação para aquilo fica fraca. E eu costumo dizer isso até nos cursos de liderança que eu dou, que se você quer ser líder, você tem que ter muita clareza dos pontos difíceis desse processo de liderança, de dar um feedback difícil, de ter que demitir uma pessoa. Você tem que ter clareza de toda essa parte ruim do trabalho antes de decidir que você quer isso também. Porque senão você não vai ter disciplina. Você vai tomar a primeira paulada e você já vai desistir. Tá, é que tu me pegou ali na parte de clareza, tá? É que tu falou assim, ó, que... Vou parafrasear, tá? Que tu falou que pra tu começar, tu precisa ter uma clareza primeiro. Aí eu quero te fazer uma pergunta assim pra te desafiar um pouco. Será que não seria interessante pelo menos a pessoa começar pra depois buscar clareza? E melhor, vou melhorar ainda mais a pergunta. Como encontrar essa clareza, então, antes de começar? Já que tu deixou claro que a pessoa precisa ter clareza para que ela comece. Da onde que vem essa clareza? É de estudo, de se programar, de entender qual é o plano? Como construir esse plano? Entendeu? Então, o que é clareza para ti de fato e como conseguir ela? Excelente pergunta. Tem N formas de você clarificar o seu objetivo, o que você quer. Eu sou um cara metódico, processual, né? Então eu vou trazer um método. Eu gosto do método Daniel Pink, do Motivação 3.0. É um livro de referência, de cabeceira, assim, para quem quer entender como funciona a motivação. Então tem um compilado de várias pesquisas sobre motivação. E ele fala que para você conseguir se sentir motivado em alguma coisa, você tem que dar check em 3 itens. Tem que ser alguma coisa do teu campo de excelência. O que é o teu campo de excelência? É aquela coisa que você faz e que você sente que está sempre se aprimorando. É uma coisa que você e as pessoas ao seu redor reconhecem que você manda bem. Tá. Que você tem vontade de estudar aquilo, você se motiva em mexer com aquilo. Então, um campo de excelência. Você não tem que ser o melhor, excelência não é um estado, né? Aristóteles já dizia isso, né? Excelência é um ato que você tem que fazer repetidas vezes. Exato. Repetidas vezes. Não é uma condição, né? Não é binário. Você é ou você não é excelente. Então, tem que dar check na excelência. O segundo item que ele fala tem que ser algo que você tenha autonomia. O que é autonomia na visão dele? É quando você consegue colocar a tua personalidade. Então ele fala que é muito difícil você se sentir motivado em coisas que são mecânicas. Tipo um telemarketing, tipo uma coisa que é repetitiva, empacotador de mercado. Nada contra os empacotadores. Mas é muito difícil você se sentir motivado naquilo porque é uma coisa muito repetitiva. Você não coloca a tua personalidade, o teu jeito, o teu sentimento, você não se expressa naquilo. E por fim, você tem que ter um motivo de por que você está fazendo aquilo, que algumas pessoas chamam de propósito. E eu acho que esse aqui é o mais discutível, talvez o mais nebuloso para muitas pessoas.
Para mim, a explicação do propósito é muito simples. É o teu motivo de por que você faz o que você está fazendo. Exemplo, a pessoa quer virar líder. Eu já ouvi isso várias vezes. Eu pergunto, por que você quer virar líder aqui na Next Fit, na minha empresa? E o pessoal fala, porque eu gosto de ajudar as pessoas. Simples como isso. A pessoa ela se sente bem quando ela está ensinando alguém a fazer alguma coisa. Se ela se sente bem ensinando alguém a fazer alguma coisa, isso é o motivo dela. Pode estar certo, pode estar errado, pode ser um motivo trivial. O que interessa é estar certo para a pessoa. Tem gente que fala, cara, eu quero porque eu quero ganhar mais dinheiro. Esse é o motivo da pessoa, esse é o porquê dela, certo? E ela pode ter um porquê também. Não, eu quero ganhar mais dinheiro por causa dos meus filhos, então esse é o meu propósito. O fio da meada é, propósito é o que vem de dentro, é intrínseco, é uma coisa que vem de dentro para fora, não de fora para dentro, né? Então, em resumo, você tem que dar check nesses 3 itens. Excelência, teu campo de excelência, você tem que ter autonomia e você tem que ter um porquê. Cara, Dando check nesses 3 itens, você vai ficar motivado. Cara, isso faz total sentido, ô Maicon. Maicon é o pessoal, é o meu sócio que tá aqui trabalhando na parte das câmeras. E ele sabe o quanto eu sou motivado e, cara, às vezes até impaciente, assim, com a questão de eu preciso estudar sobre o YouTube e eu estou aqui fazendo senso comum e isso, cara, tu foi falando ali, eu fui dando check nessa minha ideia do porquê que eu tô fazendo isso do YouTube. E eu fico bem empolgado quando eu falo do YouTube, eu falei aqui pro Douglas antes de começar. Inclusive, antes de eu fazer uma pergunta sobre disciplina, que eu acredito que entra muito nessa questão, queria falar com vocês que é o seguinte, a gente tá com uma meta bem audaciosa de chegar a 1 milhão de inscritos até o final do ano. São quase 80 mil inscritos por mês. Eu acho que se eu fiz a conta certa, acho que é mais ou menos isso, tá? Então se inscreve aqui no canal porque, cara, é uma moeda de troca, tá? Tu só vai precisar clicar em um botão, um clique, com o dedo ou com o mouse, e é bem rapidinho. Em contrapartida, eu encontro os melhores convidados que vai virar a chave da sua vida. Vai, cara, alavancar em alguma área social da sua vida, em qualquer âmbito dela, perfeito? Então é uma moeda de troca. Faça isso, que ajuda demais aqui a gente chegar a 1 milhão de inscritos. E lá no final, quando a gente tiver com 1 milhão de inscritos, quando eu conseguir uma placa que não é desse tamanho mais, infelizmente, você vai poder colocar aqui nos comentários, ó, eu fiz parte disso, desde o começo. Então faça parte, beleza? Olha só, ô Douglas, eu queria falar sobre essa questão. Eu acho que eu vou deixar a disciplina um pouquinho para depois, porque o pessoal pega muito nisso daí de disciplina. Essa parada de fazer por quem ou por quê. Isso daí eu posso lá na frente, ou vou melhorar a pergunta, porque na maioria das vezes o porquê ele muda. E às vezes as pessoas talvez se pensam, poxa, caramba, tô mudando toda hora. Isso não vai ser ruim em algum momento, mudar o meu porquê várias vezes? O que tu pensa sobre isso? Eu acho que é perfeitamente normal você mudar o seu porquê, até porque a sua vida é feita de fase e você vai passar por uma fase. E eu até gosto de uma história que a Kim Scott conta no livro dela. A Kim Scott foi uma grande executiva do Google, foi diretora no YouTube, inclusive, foi diretora no Go AdSense, foi diretora na Apple, uma grande executiva. Ela tem um livro chamado Radical Candor. E ela conta uma história que na vida inteira dela ela era extremamente ambiciosa. Então, imagina, ela teve 3 empresas, depois foi pro Google, virou diretora do YouTube, depois virou diretora do Google, depois virou diretora na Apple. Então, ela foi sempre pulando para alçadas maiores e ela tem livros, enfim, uma mulher, uma grande empreendedora, uma grande gestora. Só que ela conta uma história que quando ela tinha 40 anos, mais ou menos, ela resolveu ter os primeiros filhos dela, ter a primeira experiência de gravidez. E nessa época, ligaram para ela e ofereceram o cargo de CEO do Twitter para ela. E palavras dela. Alguns anos atrás, eu daria o meu braço por essa oportunidade. Imagina, ser a CEO do Twitter. Ela sempre almejou por isso na carreira dela. Era o momento dela de brilhar. Ela foi diretora de várias grandes empresas, mas nunca a CEO de uma grande empresa, de uma Big Tech. Isso no momento de ouro do Twitter, né? Estamos falando aqui de 10 anos atrás. Só que ela recusou. Por quê? Naquele momento, a prioridade dela eram os seus filhos. E no Google, como ela disse, cara, eu aperto um botão aqui e tem uma equipe de médico fazendo massagem no meu pé. Então, eu não vou colocar em risco aqui a minha gravidez, que é de risco pela idade, pela minha condição, por causa desse cargo. Mas se fosse uns 2, 3 anos atrás, eu daria o meu braço por isso. Então, percebe que o porquê dela mudou. A gente muda de fase, isso é perfeitamente normal. Tá. Mas eu não acho que é algo efêmero, que você vai fazer isso em cada 6, 12 meses. Eu acho que isso é algo um pouco mais espaçado, mas aí é achismo puro, né? Eu não tenho nenhum embasamento para isso. Interessante, gostei disso. Mas a ideia aqui, acho que eu não deixei muito claro, é as pessoas se sentirem culpadas de viverem trocando do porquê.
Entendeu? Por exemplo, ela tá com foco em algo. Tá bom? Foco em alguma estratégia, ou foco em crescimento de alguma empresa, ou foco de crescimento pessoal. Só que ela acaba pensando, pô, não quero isso. Eu quero outra coisa. E fica pulando de galho em galho. Uma hora ou outra a conta chega. Ou ela não vai focar em vai focar em várias coisas, não vai crescer em nada, ou ela precisa ser direcionada e focar em uma coisa. O livro Essencialismo fala sobre isso, é muito bom, inclusive. Então, a minha pergunta realmente é, para aquelas pessoas que se sentem mal por ficar trocando de projeto, trocando de emprego, o que tu falaria para elas na questão de, cara, olha para esse lado e foca nisso? Ou tá tudo bem ficar pulando de galho em galho? Pô, excelente pergunta, Ângelo. Você até pode pular de galho em galho, desde que você faça uma reflexão profunda sobre isso. Você não está fugindo do desafio, do processo? Cara, boa, hein? Porque Uhum. todo desafio, ele vai ter aquela parte que ela é angustiante, que ela é difícil, que ela é morosa, que ela é trabalhosa. Alguns objetivos, eles demoram muitos anos, às vezes dezenas de anos para você chegar lá. Eu gosto muito de assistir bodybuilding, então eu acompanho desde os anos 90 ali os campeonatos, e a média para você chegar a ser competitivo numa Open, que é a categoria mais difícil, é 10 anos. Os caras que começam a ganhar os títulos ali estão 10 anos competindo aquilo ali. E eu sei que tem vários outros esportes que são assim também, que você fica 10, 15 anos para entrar no seu apogeu, né? Diferente do futebol, que a pessoa tá no apogeu ali entre 18 e 25 anos, né? E no empreendedorismo, se a gente para olhar os dados, a maioria dos CEOs das grandes empresas tem ali na casa dos 40, 50, 50 e poucos anos. Tendo isso dito, você vai desistir do seu grande sonho de ser o CEO de uma grande empresa, de um diretor de uma grande empresa aos 35, porque você está tendo muita dificuldade com o processo, porque você está trabalhando muito, porque você está tomando muito não, porque você está demitindo muitas pessoas, porque você tem que estudar muito. Então você tem que ter clareza se você está desistindo porque você não aguentou a carga, o tamanho do desafio, ou porque você mudou o objetivo. E a gente tem que sempre lembrar que o nosso cérebro, ele tá querendo sempre o caminho mais fácil, para gastar menos energia e para liberar menos cortisol. Então, qualquer coisa que você pense que te estressa, que te deixe desconfortável, vai fazer uma reação química no teu corpo, principalmente dando pico de cortisol e de outras substâncias ruins, e você vai querer fugir disso. E uma forma de fugir disso é se enganar. Falar para você que não, meu chefe é muito ruim. Ah, não, mas a economia do Brasil não dá. Ah, mas a política no Brasil não ajuda. Aí você começa a criar narrativa, você vai ter um alívio imediato nisso. Você vai ficar, ai, tô tranquilo, o problema não é comigo. E aí você vai tocar a tua vida pra frente. Aí você vai para um novo objetivo. Só que adivinha? No novo objetivo também vai ter desafio. E aí a pessoa fica naquele ciclo destrutivo e não cresce na vida. Cara, essa parte da enganação foi foda, cara. Foi muito bom, realmente faz muito sentido. E tu falou ali, fugir do desafio, cara, e isso liga ao medo, tá? E muitas pessoas têm medo de começarem projetos novos, têm medo de ligar a câmera. Aí é porque eu já estou nesse estado de poder ligar a câmera e ficar bem à vontade. Eu entendo as pessoas que têm vergonha, que tem uma trava ali, mas tudo bem. Às vezes eu fico pensando, cara, tem uma trava, um medo de ligar a câmera e gravar um storyzinho. Tá tudo bem, dane-se as pessoas, ok, é importante o feedback das pessoas, mas elas não vão morrer junto com ela. Então, assim, para as pessoas que têm medo de começar um projeto, têm medo de começar algo na sua vida, o que tu diria para ela, mas o que ela deveria focar na vida dela para ela tirar esse medo dela? Legal. Para mim, o que ajudou, Ângelo, foi muito entender o que é vulnerabilidade, estudar vulnerabilidade. Então, inclusive, tem um livro muito legal que se chama A Coragem para Ser Imperfeito, da Brené Brown, que ela disserta muito sobre essa questão da vulnerabilidade. A gente tem como senso comum que uma pessoa que se expõe, ela é corajosa. Quando, na verdade, uma pessoa que se expõe, ela abraçou a vulnerabilidade dela. Mas o que é vulnerabilidade? A gente tem que tomar cuidado com essa palavra. Não é se fingir de coitadinho, não é ser vitimista. Não, de forma alguma. Abraçar sua vulnerabilidade é o seguinte: eu vou ligar a câmera, mas eu vou errar. E tá tudo bem com isso. Porque o Ângelo, que já teve canal com 1 milhão de inscritos, ele também errou nos primeiros vídeos dele. Mas isso não impediu ele de ter 1 milhão de inscritos. Impediu? De forma alguma. Então, eu lembro dos primeiros vídeos que eu gravei de conteúdo, de ads lá pra minha empresa, eles eram deploráveis, patéticos, muito ruim, com força. Com força. Eu nem tinha ring light na época, né? Mas nenhuma luzinha tinha, era tudo escuro o negócio. E vendia pra caramba. E vendeu pra caramba os primeiros ads. As narrativas, o storytelling, a retórica, todas as técnicas que eu usava, eu olho pra trás e fico, cara, como isso é ruim, velho. Como que eu tive coragem de aparecer na frente das câmeras com esse script?
Eu gravava com iPhone, sei lá, 5, iPhone 6, sei lá que iPhone que era, mas era aquele bem antigo mesmo. Então, como? Aceitando a tua vulnerabilidade. Você vai errar, você vai melhorar aos poucos. A gente tem que ter um mindset de crescimento, né? A Carol Dweck fala muito isso lá no Psicologia do Sucesso. Você tem que entender que você pode fazer qualquer coisa, desde que você abrace o processo e tenha um foco no médio e longo prazo. Então, se você acredita no aprimoramento contínuo, você entende que, olha, eu não sei fazer agora, mas eu vou dar o meu melhor. Ninguém nasceu sabendo. Michael Jordan perdeu 7 ou 8 campeonatos seguidos antes de ganhar o primeiro campeonato da NBA dele. Que eu gosto muito de basquete, né? Então, vira e mexe, eu vou dar algumas referências de basquete aqui. E, poxa, ele entrou sendo falado como um novo prospecto, um novo gênio da NBA. E ele ficou 7 anos ouvindo que ele era um modinha, que ele era só fogo de palha, que ele só sabia jogar bonito. Até ele conseguir ganhar o primeiro campeonato dele de fato. Então, olha o aprimoramento contínuo que ele não teve, de inteligência emocional, de prática, etc, para chegar lá. Isso tudo tá ligado muito à disciplina, cara. Tem que ter uma disciplina muito... Cara, obcecado por disciplina, obcecado pelo projeto da pessoa, pelo foco dela. E aí me cai na pergunta lá da disciplina. Depois eu quero falar sobre outra coisa, mas eu vou deixar guardado aqui porque é muito interessante, que são as pessoas que fazem de tudo, só que ainda dá errado. Mas eu quero falar sobre disciplina e aí sim entrar nessa minha pergunta. Cara, hoje no mundo de distração, a disciplina parece que é algo, cara, deixou largado lá em sexto lugar, sei lá, último, dos últimos assim de disciplina. O problema realmente está no externo ou está no interno? E principalmente, como resolver dos dois lados? Legal, aqui eu vou citar o Epicteto, ele fala muito sobre a esteredônica, né? O efeito da esteredônica, que é quando a gente... Imagina que você está caminhando numa esteira, certo? Ou num caminho cíclico, né? Um lugar que vai te levar para o mesmo lugar. E você tem lá pendurado uma plaquinha escrito prazer. Você vai caminhar e você não vai sair do lugar, tá? O Epicteto traz muito essa reflexão no livro Arte de Viver, de que desde os primórdios da humanidade, o ser humano ele vem buscando por prazer de forma contínua e ininterrupta. Não tem problema você buscar um prazer pontual. O problema é quando você está buscando prazer de forma ininterrupta. E aí você acha que tem liberdade, mas você não tem liberdade. Você é escravo do prazer. Então, o que o Epicteto falava isso há mais de 2000 anos atrás? A gente está buscando o prazer, e o prazer ele é uma antítese da disciplina. A disciplina ela mora na liberdade. Você escolhe se você vai comer besteira ou não. Quando você está comendo besteira de forma automática, você não está fazendo atividade física que vai te deixar mais longevo para ver os teus netos crescerem, você está sendo escravo do prazer. Ponto. Você não tem liberdade. Então, a disciplina ela é uma antítese desse mundo maluco que a gente vive de pico dopaminérgico. Legal. E como que eu vou ter mais disciplina? Tomando clareza de que você tem que fugir desse ciclo de esteira do prazer. Essa esteira hedônica. Tendo isso dito, você tem que controlar os teus prazeres. Você tem que ter muito cuidado com o prazer que você vai ter. E o prazer, ele tem que entrar de forma estratégica. Quando você bater uma meta, quando você estiver merecendo. Você tem que tomar muito cuidado. Pra mim, foi o que virou o jogo, tá? Eu entender, tá, isso aqui é prazer, isso aqui é prazer, isso aqui é prazer. Isso aqui entra quando é uma meta, isso aqui entra quando eu atingir algum resultado, isso aqui entra no final de semana. Quando você consegue entender onde você vai colocar o prazer, você começa a equilibrar um pouco mais a vida. E a maioria das pessoas não. Elas estão automáticas, elas estão vivendo nessa esteira do prazer. Correndo atrás daquele queijinho que nunca vai chegar. Cara, eu falei uma vez que eu ia trocar essa minha frase, mas eu não vou conseguir encontrar outra. Eu preciso fazer o advogado do diabo, o Vai lá? Douglas. Cara, eu não tô colocando essa pessoa como vítima, mas eu preciso falar isso para as outras pessoas que talvez se identifiquem. Tá? Que é o seguinte, ó, pô, a pessoa trabalha lá das 8 às 8, acorda às 5 para chegar no trabalho às 8, pega 3, 4 conduções, Bom. não consegue nem comer direito, tem meia hora para comer ali um miojo que ela pegou de casa e ela chegou em casa, sei lá, umas 20 horas, 24 horas, quase meia-noite, porque ainda tem a faculdade. Cara, ela tem a disciplina ali, mas não é tão focada nos objetivos dela porque o mundo ou ela mesmo acabou se enfiando naquele lugar que ela está agora. Mas o prazer, ela precisa daquilo, cara, em algum momento. Ali no finalzinho do dia. Precisa do prazer de, sei lá, fazer qualquer coisa que ela queira. Será que o problema não está relacionado a como ela se comporta e não ao que ela faz depois de todo o problema dela?
será que não está muito mais ligado ao comportamento em si e não à a gratificação no final? Eu acho que é muito como você significa as coisas. Você consegue ter prazer no seu trabalho. Na verdade, se você não está tendo prazer no seu trabalho, isso já é uma bandeira vermelha Uhum. gigante, né? A gente tem Boa, que legal. repensar se deveria estar trabalhando nessa situação, nesse contexto. Você tem que achar prazer no que você faz, ressignificar. Uhum. Porque assim, todo trabalho tem o seu lado difícil. Então você tem que buscar o prazer, onde que eu consigo me encontrar nesse trabalho, onde que eu consigo me encontrar nesse processo que eu tô. Legal, você tem que pegar um ônibus, mas o que que você consegue fazer nesse ônibus que vai te dar prazer? Vai ouvir um Uhum. podcast, vai ler um livro? Então a gente tem que trabalhar essa questão de ressignificar, né? Não cair nesse status quo, né? De não, mas a minha vida é ruim e tal, 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 eu não tenho oportunidade. Acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E é muito importante também que sim, a pessoa tem esses momentos de prazer, né, de poder assistir um vídeo no YouTube, assistir um Netflix, é importante que você tenha, mas que isso não fique no caminho dos seus objetivos, porque aí você está sendo escravo, você não, desculpa, você não tem essa Tudo bem. liberdade. Uhum. Então, se você quer virar líder em 6 meses e você tem, sei lá, 3 livros para ler no teu plano de desenvolvimento individual que o seu líder desenhou lá com você para você passar no teste para liderança, você tem que ler 3 livros num semestre, certo? Para se preparar para um teste de liderança. Você tem que chegar em casa e ler todos os dias para conseguir bater essa meta. Você chegou, você tinha que fazer X, que era ler, e você fez Y, que foi jogar, vai assistir Netflix, etc. Você acabou de mostrar que o prazer te controlou. Uhum. Entendeu? Você foi um escravo do prazer aqui. Aqui eu acho que é um problema. Agora, se você não tem nenhum objetivo, ou se você já cumpriu o teu objetivo durante o dia, porque assim, eu tenho vários casos desse aí que você falou, Ângelo, de pessoas que saem de outras cidades e vêm aqui trabalhar com a gente, que ficam 2, 3 horas no ônibus, que fazem faculdade depois, etc. Eu tenho vários casos desse aqui. Eu tenho casos de pessoas que passaram por esse processo, mas elas chegavam para trabalhar com tanto sangue no olho, com tanta energia, com tanto carisma, com tanto foco. Nem eram pessoas que iam estudar muito depois do horário, etc. Até porque não tinham condições. Mas quando elas estavam ali, elas estavam presentes, colocando energia, colocando tudo delas naquilo. Sabe o que acontece? Os líderes, eles percebem isso. Em boas empresas, é claro. Eles percebem e eles vão ajudando essas pessoas a progredir. Então, daqui a pouco, essa pessoa foi bem vista, foi promovida, consegue morar mais perto da empresa, consegue comprar um carro e aí a pessoa começa a progredir. Então, eu tenho vários casos lá no NextFit. Hoje a gente tem mais de 250 pessoas e eu tenho vários casos de pessoas que passaram por esse processo, mas passaram com o queixo erguido, com energia, com vontade, com propósito, na sua área de motivação e aí romperam esse ciclo, que é Uhum. difícil de romper, ponto, mas ele é possível. E você rompeu isso e você para de ser escravo do prazer e toca a sua vida. Uhum. É, como tu falou, né, ressignificar aquela dor que tá acontecendo para que ela consiga encontrar em algum momento ali uma forma de ter prazer naquela parada. E aí também dá de fazer uma ligação com o vitimismo, que é uma das coisas que acontece naturalmente. Eu já me vitimizei, tu em algum momento já deve se vitimizar, todo mundo aqui que tá assistindo já se vitimizou em algum momento. O problema é continuar no estado de vítima. E para a pessoa, que aí é difícil de vocês se olharem na frente do espelho e falar, não, eu sou vítima. Eu sei que é difícil, tá, pessoal? Eu sei. Em algum momento você vai precisar olhar para essa sombra e perceber, É. cara, eu tô me fazendo de vítima. Mas tudo bem, se você não acha que é, pelo menos eu vou fazer essa pergunta para talvez você se reconhecer nela. Para pessoa que que é vitimista, assim, ó, toda hora tá naquele vítima, nossa, tô sofrendo, o governo, essas coisas, não consigo fazer minhas metas e concluir essas minhas metas, que inclusive é a minha próxima pergunta sobre metas. Tá, eu estou nesse estado de vítima, como sair dele? E eu preciso de ajuda ou isso só depende de mim? Boa. Sim, você precisa de ajuda, mas ninguém vai te levar nas costas, né? Você tem que ter mentores, tem que ter pessoas te ajudando. É bom, eu sou cristão, né, Angelo? Então eu oro muito e eu peço muito para Deus me guiar e eu sinto que Ele me ajudou a ter esse mindset que eu tenho hoje, essa forma de pensar, tá? Inclusive a Bíblia, tudo que a gente lê nos livros de gestão, cara, tá tudo lá É já, entendeu? verdade. Tá tudo Uhum, lá, é literalmente tá verdade. tudo lá. Claro que numa linguagem talvez não tão palatável, mas tá Uhum. tudo lá. E eu li a Bíblia inteira quando eu tinha 17 anos, e foi a minha grande virada de chave aconteceu lá. Eu comecei a ser um cara muito mais disciplinado, estudioso, muito mais generoso, caloroso. Depois que eu li a Bíblia, eu entendi o que eu tinha que fazer para conseguir ter um progresso saudável na minha vida. Então a Bíblia mudou a minha vida, sim. Então Deus, oração mesmo, Deus dá a direção. Depois disso, você tem que fazer a sua parte, porque também é bíblico, fé e obra. A Bíblia fala. Você tem que ter fé, mas você tem que fazer a tua parte. O que é a tua parte aqui no reino terreno?
Estudar e praticar. Boa. Estudar e praticar, estudar e praticar, estudar e praticar. Não é 1 mês, não é 2 meses, não é 3 meses, mas você vai chegar lá. Estudar e praticar. Estudar o quê, Douglas? Psicologia. Pô, tem vários livros que... Tudo que eu falei aqui, eu já citei o quê? Uns 4 ou 5 livros aqui, em 20 minutos de papo. Tem muita gente que já pesquisou a mente humana, que fez experimentos, que fez pesquisas, e tá ali tudo escrito, cara. Você só tem que ler. Olha que fácil, você só tem que ler agora. Não é tão difícil assim, é você ler e praticar. Para completar, ter mentores. Então pega pessoas mais experientes que você respeita, que você admira e fala assim: me dá feedback quando eu me vitimizar. E você dá abertura para essa pessoa, você dá autoridade para essa pessoa. Olha, quando eu me vitimizar, aponta o dedo. Eu preciso tomar consciência disso. Isso, claro que isso serve para praticamente qualquer competência que você quer desenvolver. Você quer se comunicar melhor? Pede para esse mentor pontuar quando você errar na comunicação. Você quer ter mais capacidade analítica? Pede para esse mentor pontuar quando você errar numa análise. Então, isso serve para tudo também. Prática, estudo e mentores. Cara, gostei dessa resposta. Faz total sentido e eu concordo plenamente. É que tem um comentário que me marcou muito, inclusive, deixa eu ressaltar isso aqui, pessoal, que volta e meia tem esse comentário. Que eu sempre faço mais isso, mais aquilo, depois que a pessoa responde. É que se eu ficar concordando com tudo, que eu concordo na maioria das vezes com os convidados, o podcast vai ter 20 minutos, tá, pessoal? Então, assim, eu preciso fazer o famoso advogado do diabo para que eu traga as perguntas de vocês aqui pro podcast. E falando em pergunta, tem uma que eu acabei esquecendo, que era que eu tinha te falado, que é o seguinte: para aquela pessoa, cara, que faz tudo certinho, pô, cara, até me vejo nisso em alguns momentos, que faz tudo certinho. Tem um foco alinhado, é obcecado, tem disciplina, um pouco dela, ou estuda o suficiente para ter uma base de disciplina, mas o resultado não vem. Ou às vezes até vem, só que ele decai. E claro, são vários fatores, inúmeros fatores do que pode estar acontecendo para que esse resultado não venha ou decaia. Mas se a gente fosse pontuar algo geral, que ninguém está vendo, e que tu já observou em várias pessoas que acontece isso, o que tu diria? As pessoas que não estão tendo resultado, mas estão Isso. se esforçando. Sim, já fizeram de tudo, ou estão fazendo de tudo, só que não tem resultado. Ou tem e acabou ali. Eu acho que é o caso da pessoa que ela tá correndo, mas ela tá correndo na direção errada. Então aqui, aquela dica dos mentores, ela é muito poderosa. Porque o mentor, ele vai ter essa visão de fora, essa visão macro, e ele vai ver, cara, você tá correndo, você tá vendo, você tá lendo vários livros, mas agora não é o momento de ler livro, agora é o momento de ir pra ação. Você já tá com repertório para isso. Vou dar um exemplo. É super normal a gente treinar uma liderança em algum momento e perceber que ela já está preparada para fazer algumas tarefas, só que ela tá naquela síndrome do impostor. Ah, não, tem que estudar um pouco mais. Aí começa aquela obesidade mental. A pessoa tem 17 milhões de cursos, 500 livros lidos, mas a pessoa não implementou ainda, não colocou em prática. E a pessoa, não, mas eu não consigo, mas eu preciso estudar mais, aquela síndrome do impostor. E a pessoa fica paralisada, né? Paralisia por análise. Então, acho que o mentor, ele ajuda muito nisso, a ter essa visão de fora. Trabalhar em um ambiente de alto desempenho. Ambiência é muito importante. Né? Inclusive, no livro Outlier, ele... É basicamente um livro que fala assim, esses grandes nomes que a gente conhece aí, Bill Gates, Elon Musk, etc. Como que esses caras se formaram? Qual foi a fórmula para criar esses gênios, né? Então ele começa a analisar vários gênios da nossa história e tentar entender esses padrões de sucesso. E uma coisa que ele percebeu, não só nos grandes gênios, mas nos grandes projetos, nos grandes profissionais, é que o fator ambiência ele é muito forte, tá? Ele não é determinante. Não é determinante. Teve pessoas que tiveram sucesso fora de um ótimo ambiente. Mas quando você está no ambiente correto, ele é um acelerador, ele é um componente relevante. Então você tem que se inserir intencionalmente no ambiente desse tipo. Eu também conheço vários profissionais que entraram lá na minha empresa, na NextFit, e 10 anos, 15 anos de experiência em uma área e chegaram, digamos que, no nível 7, certo? Então a pessoa ficou 10, 15 anos para chegar no nível 7 de competência. E ali com a gente, em 1, 2 anos foi para o nível 9, 9,5. Por quê? Ela chegou numa empresa que está dobrando de tamanho ano contra ano, certo? Que tem desafios gigantes, e esses desafios gigantes, tá perto de várias pessoas que são melhores que elas em outras competências, coloca elas para correr mais rápido. Imagina que se a empresa cresce rápido, você tem que crescer rápido também, senão você cai do barco. Então, se colocar num ambiente desafiador ajuda muito. E ter esses mentores para dar esses direcionamentos. A gente tem que tomar muito cuidado, porque
O resultado que você não tem hoje é o conhecimento que você não obtém. O resultado que você não tem hoje é o conhecimento que você não obtém. Então você tem que saber quem tem esse conhecimento. Alguém já errou no teu lugar. Ponto. Sempre tem um asiático lá do outro lado do mundo que já passou pelo teu problema. A gente tem essa mania de achar que é o alecrim dourado, que tem os problemas mais difíceis, mais complexos, mas a verdade é que não. 8 bi de pessoas quase no mundo, alguém já passou pelo teu problema. Fato. Cara, eu deveria cobrar de vocês, isso sim. Toda vez, cara, quando alguém começa a entregar muito ouro e para de entregar pá, não tem problema o pessoal entregar pá também. Mas, cara, entrega o ouro, eu penso, cara, que eu deveria colocar todos esses vídeos como membro. Mas, enfim, é que eu sou uma pessoa muito legal, aí eu deixo disponível pra vocês. Cara, mas assim, ó, é esse negócio, cara, de estudar. Eu fui assim por muito tempo, inclusive, volta e meia, eu me pego nesse estado de, cara, eu preciso estudar antes de dar o próximo passo. Hoje em dia, depois de me ferrar em vários momentos por demorar muito tempo pra agir, eu comecei a perceber, cara, que viagem, mano. Por que que eu tô estudando tanto, sendo que eu já poderia estar aplicando? Tem, claro, a ideia, a idealização de que estudo é a melhor coisa possível para que você se alavanque na sua vida, com certeza. Uhum. Mas existe um limite, e principalmente para aquela pessoa que não está conseguindo agir, está paralisada. Provavelmente tu já viu pessoas assim. O problema realmente está no excesso de estudo ou novamente a gente volta para o interno dela? O problema está nela. Eu gosto da definição do Jeff Blount dos 3 P's. Tá. Perfeccionismo, paralisia por análise e procrastinação. Esses são os 3 inimigos da produtividade, da alta Legal. performance. Vamos decorrer um por um. Paralisia por análise a gente já falou, é o cara que estuda demais, acha que nunca está preparado, tá? Então o que você tem que fazer? Dar o salto de fé. Entender que você nunca vai estar preparado. Em via de regra, você pode pedir para uma pessoa mais experiente validar o teu conhecimento. Olha, eu já estudei isso, 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 eu estou no caminho? Tá bom? Então isso funciona muito bem. Perfeccionismo. Perfeccionismo nada mais é do que aquela pessoa que ela é vaidosa, ela é medrosa. Ela tem medo de descobrir que ela não é o alecrim dourado, que ela não é perfeita. Ora as bolas, né? Vamos ser sinceros aqui, ninguém é perfeito. É. Então você tem que largar esse medo. Literalmente, você tem que vencer esse medo. O perfeccionista é um cara medroso. Ele tem medo de ter feedbacks. Olha, isso aqui não ficou bom. Então, feedback é um cara, o perfeccionista é um cara medroso, por via de regra, tá? E a gente tem o procrastinador. O que é o procrastinador? É o escravo do prazer. O procrastinador é aquela pessoa que ela tem que chegar lá, mas no meio do caminho ela, mas tem a Netflix aqui. Ah, mas tem um docinho aqui. Esse é o procrastinador. Então, se você tomar cuidado com esses 3 P's aqui, você vai ser uma pessoa mais produtiva, você vai se desviar menos do caminho. Genial, cara. Qual é o livro que tu viu? O Jack Blount de Prospecção Fanática. É um livro de vendas e ele tem uma seção sobre alta produtividade e ele traz esses 3 P's e eu acho que eles são agnósticos à venda. Ele serve para qualquer área. Tá, legal. Tu fala bastante de livro, depois eu quero tocar nesse assunto. Não agora, senão o pessoal vai sair tudo do vídeo. Não sai, tá? Porque eu sei que o pessoal não lê muito livro. Inclusive, umas coisas que vocês poderiam colocar na vida de vocês, assim como eu estou fazendo agora. Mais leitura. Inclusive, acho que uma hora ou outra eu vou trazer um podcast só de leitura. Eu fiz isso lá no comecinho, não deu muito bem, mas eu vou testar novamente, espero que vocês estejam lá, tá? Ô Douglas, eu quero falar sobre alta performance, mas direcionado a metas. Inclusive, até tu vai ajudar meu próximo vídeo que eu vou gravar hoje mesmo, só que já vai ter saído pra vocês, tá? Que sai toda quarta, inclusive um episódio solo. Que é o seguinte: como construir uma meta que eu consiga cumpri-la? E, principalmente, qual é a base, o método de criação de métodos para ela ser infalível? Legal. Infalível, não vou saber te dizer. É. Eu vou te dar o meu método aqui, que é super simples, na verdade, tá? Tem 2 tipos de meta. Tem aquela meta que você vai olhar para o histórico do que você já fez e você vai iterar em cima dela, ou seja, você vai colocar um acréscimo em cima dela. Então imagina que eu olhei minhas vendas dos últimos 12 meses e eu vendi, sei lá, 1 milhão por mês, ok? Poxa, se a minha média ficou em 1 milhão, eu sei que eu posso fazer um ajuste nesse canal, vou melhorar isso, vou melhorar aquilo. E aí no salto de fé, eu acredito que a gente consegue melhorar 10% para esse próximo ano. Então você vai pegar todas as suas hipóteses. Então eu acho que, pô, esse canal aqui, se eu colocar um pouco mais de dinheiro, vai dar mais visitante e a conversão vai aumentar. Então você começa a trabalhar lógica, né? Sempre com hipótese, né? Vou mexer aqui, se eu mexer aqui, eu ganho tanto de visitante, com essa minha conversão, tanto de lead, com essa minha conversão, tanto de vendas. Então você tenta trabalhar os números com premissas, olhando para o seu histórico. Aí você olha para todos os canais. Então, lá na Next hoje, por exemplo, a gente faz Meta Ads, Google Ads, tem Instagram, tem YouTube, tem e-mail marketing, tem TikTok, tem vários canais
Então a gente tem o número de todos esses canais, várias dashboards. Só o nosso time de inteligência de dados tem umas 7, 8 pessoas. Só olhando para dashboards, fazendo cálculo lá e tal. Então a gente olha muito pro histórico dos dados e tenta criar as metas desafiadoras acima do que a gente já vem fazendo Tá. com um salto de fé. Então, poxa, eu acredito que se tudo der certo dessas hipóteses aqui, a gente vai chegar ali em 10, 15% a mais do que o ano anterior. Então, isso é uma forma de fazer a meta, ok? Uma forma metódica, analítica, numérica. E aí você pode fazer, o que eu costumo fazer é, olha, a gente tem aqui a projeção conservadora, a gente tem a otimista e a gente tem a muito otimista. Tal como a gente tem a pessimista e a muito pessimista. Então, eu costumo fazer as minhas projeções financeiras principalmente assim, e as metas, muitas vezes, eu coloco isso também. Eu deixo muito claro pro time, gente, isso aqui é cenário base, é cenário conservador, ou cenário as is, que a gente costuma falar, né? Em inglês é desse jeito, mantendo as coisas iguais. Você vai achar, talvez, na literatura isso. E você vai achar também na literatura o cenário de investimento. Olha, eu vou investir um pouco mais, eu vou colocar mais energia, eu vou testar um pouco mais, eu vou chegar nesse nível, no otimista e no muito otimista. Então é muito importante que você tenha meta, super meta, acelerador, super meta. Isso é o básico, é o feijão com arroz. Você tem que ter histórico. Douglas, eu não tenho histórico. Aí você vai fazer premissa. Vai fazer premissa. Olha, pesquisei aqui na internet, eu vi que empresas de software convertem em média 60% das reuniões que elas fazem com potenciais clientes. Legal, então você já tem uma média de mercado. Bacana. Eu percebi aqui também que a maioria dos players desse mercado aqui consegue gerar tantas visitas no site deles. Cara, visita no site você consegue saber dos concorrentes. Tem várias plataformas que falam quantos visitantes os teus concorrentes têm. Você vai ver quantos visitantes tem. Vai olhar a média de mercado para conversão daquele modelo. Ah, é SaaS B2B. Tem pesquisa que mostra. Acho que deve estar nos 6, 7% ali de conversão, se eu não me engano. Então, pesquisando na internet, você consegue ter números médios, aproximados. A gente chama isso de benchmarks. São números que você pode utilizar como baliza. Então, você não tem histórico, mas você está na internet pesquisando artigo científico, TCC, usando sites que te geram dados. E aí você começa a criar premissas em cima desses números que você conseguiu nas suas pesquisas. E aí você começa a criar metas em cima dessas premissas, como substituindo o histórico que você não tem, certo? E aí você, novamente, cria um cenário conservador, um cenário otimista, um cenário muito otimista. É sempre documentando tudo para ter essa clareza. Então, são as duas formas de você criar uma meta. Tá. E aí eu faço uma ligação com um negócio que tu acabou de falar ali, que é a síndrome do impostor. Cara, vendo tudo isso daqui, é uma coisa... Soa megalomaníaco. Ok, soa. Mas na prática, se o pessoal vai fazer, vai ser razoavelmente fácil, assim, se tu tiver pessoas do teu lado para que possa te auxiliar. Mas aí tem a pessoa que olha para isso e fala, caramba, eu não consigo, eu não vou conseguir fazer isso. Ou até mesmo para qualquer meta da vida dela. Ela coloca uma meta ali do final do ano, do começo do ano, e chega lá e não vou conseguir fazer isso. É a síndrome do impostor. Ou muitas vezes falta vitamina e a pessoa tá depressiva também, né? Vai saber. Aí é bom pesquisar. Mas é o seguinte, cara, síndrome do impostor, como sair disso e principalmente como identificar? Começa vencendo pequenas batalhas. As pessoas, elas superestimam o que elas fazem no curto prazo, mas elas subestimam o que elas fazem no longo prazo. Então, antes de fazer a tua empresa faturar, sei lá, 1 bilhão por ano, faz ela faturar 1 milhão. Antes da tua empresa faturar 1 bilhão, faz você ter um corpo saudável. Faz você conseguir acordar às 5 da manhã e trabalhar o dia inteiro sem estar cansado. Cuida das tuas vitaminas, cuida da tua alimentação. Um corpo saudável, ele habita... Uma mente saudável habita um corpo saudável. Se você não tá com a máquina funcionando bem, você não vai ter performance. Então, você percebe que a gente vai do macro pro micro aqui, começa com as primeiras batalhas. Se tu me perguntar assim, Douglas, você consegue fazer um avião? Ângelo, eu consigo fazer um avião. A questão é quanto tempo você vai me dar. Você me dá Também 20 penso anos. isso, cara. Você me dá 20 anos? Eu vou estudar, cara. Eu não faço ideia nenhuma de engenharia aeronáutica, mas eu te dou 100% de certeza que eu consigo, cara. A questão é quanto tempo eu vou ter pra fazer isso. Sim. Você me dá 20 anos? Eu faço. Eu faço bem feito. Essa é a confiança que eu conquistei nos últimos anos, mas não foi só fazendo uma empresa que vale centenas de milhões. Foi alcançando o shape que eu queria, alcançando a saúde que eu queria, os relacionamentos de qualidade que eu sempre quis, batendo as minhas metas de livros, batendo minha meta de princípio de impecabilidade, de quando eu falo que eu vou fazer uma coisa, eu faço aquilo. Então, essas pequenas batalhas que eu falei, olha, tal dia eu não vou fazer isso eu não vou fazer mais. E eu consigo fazer, eu ganhei confiança, mas é nas pequenas coisas. E é por isso que eu falo sempre pra minha equipe, olha, se você errar numa coisa pequena, eu não espero grande coisa de você. Porque quem não faz o básico, não faz o avançado. Cara, tu
tu falou ali sobre o avião, eu conversei com o Mike esses dias, cara. Eu também tenho isso na minha cabeça, cara. Que se a pessoa me der tempo suficiente, e também, querendo ou não, se for algo de grande valor, como um avião, eu preciso de dinheiro também. Então, me dê tempo ali, dinheiro suficiente, tempo pra estudar, cara, eu vou conseguir fazer isso aí. Eu não consigo colocar na minha cabeça ainda que pessoas olham pra uma parada e falam, cara, eu não consigo fazer isso. Cara, tu não deu nem o primeiro passo, entendeu? Não deu nem o primeiro passo pra ir pra academia, alguma coisa assim. Falando em academia, ligando com o teu ponto ali sobre saúde, isso me pegou um pouco. O Flávio Augusto, ele fala sobre uma parada que não existe equilíbrio, alguma coisa assim. Vou parafrasear ele, tá, pessoal, porque eu não me lembro direito. E eu concordo com ele na questão, cara, vai haver desequilíbrio na tua vida. E eu fiz isso ali dos meus canais Dark, que eu já conversei com vocês sobre isso. Vou produzir ainda o curso, tá, pessoal? Tem bastante gente me perguntando sobre o canal Dark, eu vou fazer, tá, pessoal? Está nos planos, é uma meta minha, estou em processo. E, cara, o que acontece? Dentre alguns meses antes do nascimento do meu filho, cara, eu foquei no YouTube, assim, de uma forma que eu já tenho olheira, eu chegava aqui no trabalho e parecia um panda. Cara, um panda, assim, ó, cansado. Mas, cara, eu desequilibrei a minha vida na parte de saúde pra eu focar no YouTube, pra dar certo, pro meu filho nascer e tá tranquilo. Aconteceu. E aí eu fiquei pensando, cara, que esse negócio de saúde pega muito, porque na maioria das vezes, como eu citei agora brincando, pô, falta uma vitamina, às vezes é sério mesmo. Uhum. A pessoa tá depressiva e ela não sabe que às vezes, tá, pessoal? Às vezes pode ser uma falta de vitamina. Ô Douglas, pra uma pessoa ter alta performance de verdade, assim, pra ela atingir as metas, a saúde dela, ela vai precisar estar impecável? Como é que funciona essa questão de saúde de verdade? Porque essa pergunta é pra mim mesmo, cara. Eu vou fazer uma mentoria aqui pra mim e depois tu lança teu Pix aí, eu pago, cara. Porque assim, esse negócio de saúde me pega demais. E provavelmente com as pessoas também. Preferem trabalhar, preferem fazer as coisas do que olhar pra saúde. Eu entendo. Completamente. Eu estou nesse local, nesse lugar. Como é que tu vê isso? Eu deveria, ou as pessoas deveriam olhar mais pra saúde pra depois olhar pras metas de verdade e objetivo? Ou realmente existe essa questão de desequilíbrio? E, cara, é isso aí. Vamos focar agora nisso, depois a gente olha pro corpo. Tem várias pessoas que conseguem atingir suas metas sem ter aquela saúde ideal. Você Uhum. consegue atingir a meta, mas a felicidade não. É? Por Você quê? só vai ser feliz porque vamos dar um exemplo, você acabou de falar que tem filhos, né? Uhum. Então você quer passar tempo com seus filhos. Sim. Se você estiver acamado ou se você estiver exausto, você não vai conseguir Uhum. passar esse tempo de qualidade com seus filhos. Se você quer, Douglas, eu amo o meu trabalho, eu gosto de me comunicar com a galera no YouTube, eu gosto de gerar o conteúdo e os feedbacks e interagir com a comunidade, isso me faz feliz, tem um propósito no que eu faço, bacana, mas você precisa de voz, você precisa de saúde, você Uhum. precisa de um cognitivo bacana para fazer boas perguntas, para estudar, para fazer todo esse cenário incrível que a gente tá aqui, essas coisas tudo funcionar. Então você precisa de saúde para qualquer coisa, saúde, e por isso que aquela frase do Joel J, ela é muito forte, né? Saúde, família e trabalho. Não inverta essa ordem. Tem coisa mais triste do que ver um familiar teu doente? Não tem. É a coisa mais. A melhor coisa que você pode fazer pra tua família é cuidar da tua saúde. Tem gente que usa drogas, né, e acha que tá se destruindo. Não, o pior é que você tá fazendo pra tua família. Porque a tua família sofre mais do que você. Você Uhum. tá chapado, você tá bêbado, você tá, né, você tá em êxtase, mas a sua família sofre muito mais. Então, você cuidar da sua saúde é um bem que você faz pra você mesmo, pras pessoas que você ama mais do que tudo. Então, objetivamente, eu conheço várias pessoas que atingiram suas metas desbalanceando. Só que eu não conheço pessoas felizes desbalanceadas. Tanto que essas pessoas, elas retornam para a média. Se você parar para ver, tem grandes empreendedores que você for pesquisar, você percebe, eles realmente desbalancearam em alguns momentos, eu desbalanceei em alguns momentos, só que eventualmente a gente percebe, não, foi uma sprint que eu tive que me esforçar um pouco mais para chegar nesse objetivo aqui, porque teve um timing de mercado, ou seja, o mercado me trouxe uma oportunidade, eu surfei nessa onda, tive uma alavanca de crescimento aqui, agora estou voltando para minha normalidade, para o meu peso, para a minha rotina. Então, a gente vai ter essas janelas de oportunidade na vida, a gente tem que surfar elas, tá? Mas tem que tomar cuidado com um ponto de não retorno. Uhum. Existe um ponto onde a tua saúde pode não voltar mais. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse ponto de não retorno. É isso aí, ô Maico. Vou usar a Unimed esse mês, hein? Vou usar, cara. Vou usar. Posso contar uma história engraçada, Angel? Pode ir, fica à Você vontade. falou de vitamina. Uma vez uma liderada veio pedir demissão para mim.
E eu fiquei perplexo porque não fazia sentido. Nos one-on-ones de desenvolvimento, nas rotinas de desenvolvimento que eu fazia com ela sempre trazia que estava gostando do trabalho, ela estava sendo promovida constantemente, ela era elogiada pela empresa inteira e ela demonstrava com as atitudes dela e com os comportamentos que ela amava trabalhar ali. Só que ela teve uma baixa, assim, papo de 2 meses, ela começou a ter uma baixa, uma queda na produtividade e do nada ela veio pedir demissão. Eu falei, olha, você não trouxe nenhuma insatisfação, deixa eu entender um pouco melhor, alguém falou alguma coisa, aconteceu alguma coisa. Ela, não, eu simplesmente não tenho mais vontade de vir trabalhar. Eu acordo cansado e eu acho que o trabalho está muito desafiador. Uhum. E aí eu falei com meus pais aqui e eles falaram que realmente a empresa cresce muito, é muita demanda e tal, tal, tal. Eu falei, eu só vou aceitar teu pedido de demissão com uma condição. Ela, qual? Você vai fazer todos os seus exames. Se der tudo certo, eu aceito teu pedido de demissão. Senão eu não assino. Falei pra ela, brincando, obviamente, assim, né? Eu ia Sim. assinar, mas porque eu já sabia o que era. Vitaminas baixas. Na outra semana ela volta, Douglas, realmente, tomei uma B12 aqui, tomei uma vitamina D. Caramba, Cara, da hora. eu tô voando. Uhum. Desculpa, obrigado. Já aconteceu um caso parecido com um liderado meu que tava baixa produtividade. Falei, cara, vai lá, faz os exames. No caso dele era a testosterona que tava baixa. Uhum. Tava ali na casa de 300. Poxa, o homem tem que ter entre pelo menos uns 500, 600 para viver bem, né? Nanograma por decilitro de produção semanal. Tendo isso dito, a gente subestima. Porque é muito mais fácil, né? Falar, a culpa é do meu chefe. Uhum. A culpa é do mercado. A culpa é da política. É muito mais fácil, né? Do que se cuidar, do que se alimentar bem, do que fazer uma reposição de vitamina, do que praticar atividade física. É muito mais difícil, né? Cara, me pegou esse negócio de saúde, cara, me pegou. É porque a minha esposa fala muito sobre isso, da questão de saúde. Quando eu comecei a fazer esse sprint aí, cara, de focar no trabalho da meia-noite até 5 horas da manhã, cara, minha esposa ficava bem preocupada. E eu entendia. Ela vivia pedindo, amor, vamos dormir juntos e tudo mais. Mas eu deixei bem claro pra ela, né? A gente conversa muito. Isso é muito bom, assim. Inclusive, eu quero muito fazer um podcast só sobre relacionamentos, assim. Trazer até minha esposa, mas o bebezinho tá pequenininho. Seria legal colocar ele aqui do lado também, mas ele não fala ainda. E aí, o que acontece, cara? Ela vivia falando sobre essa questão de, pô, vamos olhar pra saúde, vamos olhar... Mas é aquele negócio, cara, é importante, cara. Tem que ter um sprint ali na vida. É o porquê. Entendeu? Mas agora eu preciso voltar para a questão de saúde. Não imaginava que um episódio de alta performance a gente iria ligar à saúde. Mas enfim, tocou em mim. Muito bom. Como eu sempre falo aqui pro podcast, esse podcast é para mim. Então, enquanto estiver tocando em mim, cara, vai ser muito bom esse podcast. Obrigado, Douglas. Posso fazer mais um acréscimo aqui, Vamos lá. Ângelo? A gente também tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente tá fazendo o que a gente gosta de fazer. A gente acha que tá trabalhando muito, mas a gente tá fazendo o que a gente gosta de fazer. Vou te dar um exemplo, né? Eu vou te pegar bem você aqui de exemplo, Tá. porque sinto que você me dá essa liberdade. Pode ir. Você, desde cedo, foi um cara que jogou de madrugada, certo? Sim, com certeza, Legal. por causa do YouTube. Legal. Então, madrugada é o seu ambiente de conforto. Você já tá acostumado com isso. Com certeza. Então, às vezes, você acha que você tá trabalhando muito, mas você poderia fazer um esforço, passar por alguns meses de perrengue para acordar de manhã, regular o teu ciclo circadiano e talvez você fosse mais produtivo. Você nem sabe ainda, talvez. É. Mas talvez, e aí um talvez gigante, porque cada pessoa é cada pessoa, né? Talvez você fosse mais produtivo de manhã, mas você não tentou ainda. Então, você tem, às vezes, a percepção que você tá se esforçando, mas é aquele pensamento de tipo 1, né? De nível 1. Se você jogar pro nível 2, começar a calcular, fazer uns exames, falar com um especialista médico, talvez você perceba que todo o teu sistema vai funcionar melhor de manhã. Talvez. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Inclusive, um dos itens da cultura da Next é o seguinte: prefira fazer o certo do que o fácil. Porque a todo momento o nosso cérebro, ele tá tentando te boicotar. E o Kahneman fala muito isso lá no livro dele, O Pensamento Rápido e Devagar. Ele fala muito sobre isso. O nosso cérebro, ele basicamente tem 2 modos operantes de pensamento, nível 1 e 2. Nível 1, ele é rápido, ele é intuitivo. E ele boicota a gente muitas vezes, porque ele não quer gastar energia, ele não quer processar muita coisa, ele só quer fazer. Do jeito que você já sabe, do jeito que você já está acostumado. Em contrapartida, a gente tem um pensamento de nível 2, que é quando você, digamos que pega aquele desafio, aquela questão e joga para uma outra área do cérebro, precisa de mais calma para processar, para digerir, para ponderar. Mas geralmente as melhores decisões, as mais difíceis, as mais complexas, a gente tem que fazer no nível 2. E claro, que se você tem que fazer um grande planejamento, naturalmente você já vai para o nível 2. Mas tem decisões que aparecem na sua vida que você faz com o pensamento de tipo 1, rápido, intuitivo, sem processar muito, mas você deveria rapidamente ter pensado, não, isso aqui é um big deal, isso aqui é de alto impacto na minha vida. Então eu vou processar, eu vou pesquisar,
Eu vou jogar pro nível 2, eu vou digerir um pouco mais, eu vou tomar uma decisão mais assertiva. Então a gente às vezes acostuma a fazer o fácil e não o certo. Tá. Eu acho que eu posso fazer essa ligação com tudo que a gente tá falando, que uma pessoa de alta performance, ela também precisa parar em algum momento. Pra respirar, pra ficar mais tranquilo, pra, cara, sair até do celular, assim, pô, ter um momento. Isso daí seria ideal mesmo, ou é só meio que, ok, eu vou olhar pro céu, bater palma e tudo mais? É realmente necessário? Ou eu posso descansar enquanto eu estou trabalhando, descansar enquanto eu estou com a minha família, descansar enquanto eu estou estudando? Ou essa parada de, tá, para tudo, fica deitado, ou olha pro céu, ou olha pra natureza e vai descansar. Cara, isso funciona pra ti? Você faz? Ou conhece outras pessoas que fazem? Porque às vezes isso me parece meio. Como é que eu posso falar sem ser pejorativo? Na verdade, não caberia nem a palavra pejorativa aqui. Parece meio que mundo da lua pra mim. É porque eu me coloco muito num lugar que eu sou uma pessoa que gosta muito de estar estudando, gosta muito de estar ativo, cara. Eu não gosto de ficar parado, entende? Minha esposa fala assim, vai descansar, vai olhar TV, aí eu tô lá consultando um conteúdo de inteligência artificial, estudando, sabe? Eu não consigo, cara. Eu não vou colocar que eu não consigo. Consigo, tá, gente? Mas nessa minha frase eu vou inserir esse não consigo. Cara, pra ti, esse negócio de parar tudo, pra descansar, isso renova mesmo? Ou é algo que eu posso deixar de lado? Tem muito a ver com o teu objetivo. Uhum. Se você tá fazendo uma coisa que te deixa mais distante dos teus objetivos, das tuas metas, eu não acho que é bom. Agora, o descanso estratégico para te renovar, para, digamos que te dar um ócio criativo, para renovar a energia, diminuir o estresse, ele é uma ferramenta para você chegar no seu resultado. Então, quando você usa as férias, o ócio criativo de forma inteligente e intencional, eu concordo que você tem que ter. Você precisa ter. Eu discordo quando você está usando isso como uma válvula de escape. Aí eu não concordo. Aí você está errando no teu planejamento, na tua estratégia. Agora, você tem uma estratégia, olha, eu vou trabalhar esses 2, 3 meses aqui que eu tô com um projeto grande, eu vou trabalhar final de semana, vou trabalhar até tarde, mas depois eu vou pegar aquelas férias lá, ou tal dia eu vou me dar a liberdade de descansar o dia inteiro sem a mente pesada, sem aquela culpa. Se você não tá estudando, não tá trabalhando, e você tá se sentindo culpado, é porque você não tá fazendo um bom planejamento. Eu, sendo bem sincero, Ângelo, quando eu vou pegar folga ou umas férias, eu desligo 100% total. Eu desligo muito bem. Por quê? Eu fiz um planejamento prévio. Eu sei quem vai lidar com cada demanda. Eu tenho pessoas de confiança que eu desenvolvi ao longo dos anos para resolver os problemas. Então, eu tenho todo um planejamento, eu entrego alguns projetos grandes antes. Então, eu fico muito tranquilo quando eu tô de folga, quando eu tô de férias. Mas eu tenho planejamento. Cara, isso me pega muito, sabia? Esse negócio de desligar. É bem desafiador pra mim, sabia? De me desligar, assim. Por exemplo, pessoas que... Vou dar um exemplo bem banal, mas o pessoal vai entender. Pessoal que trabalha com peso, tem que descarregar um caminhão. Cara, ele chega em casa, o corpo dele vai descansar de alguma forma. Cara, quem trabalha com criatividade, leva a cabeça pra casa. Entende? Então, até o trabalho pra casa, né? A cabeça trabalha pra casa. E eu não desligo, cara. E muitas pessoas aqui também não desligam quando chegam em casa. E aí, o descanso? Não vem, cara. Mas Não você vem. é feliz desse jeito? Cara, eu posso dizer que eu sou feliz. Então não tem problema. Eu acho que esse é o fio da meada, Ângelo, porque a gente tá numa geração que as pessoas elas estão muito acostumadas a replicar um negócio que elas ouviram sem entender a ciência por trás daquilo. Então, o problema é quando você quer desligar, mas você não consegue desligar. Tá. Então você, olha, eu quero ter um tempo de qualidade aqui com o meu filho, com a minha esposa, mas você não consegue. Aquilo tá vindo na tua cabeça e você deveria, porque você já entregou a sua meta, você tá naquela férias planejada e você não consegue. Isso é um problema. Agora, quando você tem esse prazer, esse brilho no olho que você falou, nossa, mas eu gosto de estudar. Poxa, você é obrigado a assistir um Netflix agora, aqueles seriados porcaria que a maioria que tem lá. Você não é obrigado àquilo. De forma alguma. Vou dar um exemplo. Eu não bebo nada que tem álcool. Eu nunca bebi na minha vida. Legal. Eu nunca coloquei um cigarro na minha vida. Nunca. Eu não sei nem o sabor de um cigarro. Aí você vai dizer que eu não sou feliz, que eu não tenho os prazeres porque eu não gosto dessas coisas? Pô, fala sério. Agora, eu gosto de estudar, eu gosto de ler. O conhecimento pra mim é um valor. Isso me apetece, eu fico super animado. Às vezes eu leio um livro novo, eu já vou mandar mensagem pra minha noiva. Nossa, olha que legal esse negócio que eu aprendi aqui. E eu tenho o mesmo brilho no olho que você tem quando você falou que gosta de chegar lá e ficar olhando os negócios de AI, etc. Então,
Acho que a felicidade é um negócio muito particular e a gente não pode deixar os outros falarem o que é felicidade pra gente, sabe? Tem que tomar muito cuidado com isso. E educar Uhum. os nossos filhos pra isso também, né? Porque quando eu era jovem, as pessoas falavam, tu é um careta, tu nem deve se divertir, tu deve ser um palha. Uhum. Não, eu me divertia sem o álcool e sem o cigarro e sem as drogas. Sim. Eu sou feliz assim. E quem é você pra dizer o que é felicidade pra mim? Cada um é cada um. Eu tenho amigos que vivem viajando, que adoram viajar. Não é muito a minha praia. Eu viajo uma vez ou outra, porque a patroa quer, porque Uhum. senão também nem viajava. Uhum. Mas tem gente que tem que viver na estrada. E tá tudo bem com isso. Esse é o teu estilo de vida, esse é o meu estilo de vida. Cara, legal essa questão de ver o que que é felicidade pra ti. Porque, com certeza, né? Vem pessoas aqui falando que eu preciso desacelerar, que seria interessante que eu desacelere, tá? Não é que preciso, elas não falam assim. Inclusive veio uma astróloga que falou sobre isso daí, que eu só vou seguindo minha curiosidade. Aí a pessoa vai falando ali, eu vou perguntando, cara. E chegou no momento que ela falou, pô, tá na hora de descansar, seria interessante descansar. Aí eu fico pensando, cara, na verdade eu não quero, entendeu? Eu não quero. Tá, faz parte de mim estudar, entendeu? E não quer dizer que eu não me desligue enquanto eu estou lá com minha esposa e com meu filho. Não é isso. Cara, é da minha identidade. E falando em identidade, ô Douglas, tu tem essa identidade há muito tempo e eu tô falando do modo geral, tá? Ou tu construiu ela? Porque eu gosto bastante de falar aqui sobre identidade, que a gente pode construir a identidade que a gente quiser. Por exemplo, eu posso chegar aqui pra ti e te dizer que eu que estou falando aqui contigo não sou eu de verdade. Minha identidade é um cara mais tranquilo, é um cara mais sério, não é um cara que se expõe muito, que fala com os braços. Aqui eu estou com uma identidade do Ângelo do senso comum. E eu já deixei isso bem claro nos meus episódios solo. Não estou colocando é uma máscara. Não estou colocando uma falsidade em mim. Não estou criando alguém falso. Não, é uma identidade que faz parte de mim. Essa identidade que tu tem foi criada, foi estudada, foi planejada? E o que tu diz sobre isso? De criar uma identidade para si e seguir ela de verdade? Nunca parei pra refletir sobre o termo identidade, pra ser bem sincero. Uhum. Eu acho que eu tô sempre em constante mudança e entendo mudança, evolução mesmo, Sim. melhorando. Eu olho pro passado e eu enxergo muito mais como tijolinhos. Eu vou colocando Uhum. mais tijolinhos, eu vou aprendendo, eu vou me moldando. Mas, novamente, é muito sobre o que a gente vai se tornando no processo, né? Então, a gente tem alguns objetivos de É. vida e é muito engraçado porque a gente coloca os objetivos e no meio do caminho a gente descobre que o que a gente queria era passar por esse processo. Porque quando você chega no objetivo, e aí pode ser ter o teu carro, ser multimilionário, ser isso, ser aquilo outro, mas quando você começa a alcançar, você começa a perceber que, cara, é legal, mas o mais legal foi o processo. Então, Tá. e o que você se torna no processo? A pessoa que você se torna. Então, quando eu, sei lá, tinha meus 20 anos, eu falava, olha, com 30 anos eu vou ser multimilionário. Eu tava muito focando no dinheiro. Mas hoje, a melhor parte disso é ter se tornado o Douglas com essas características, com essas competências, com essa parcimônia, com essa inteligência emocional, com essa confiança, com essas características. Então, eu acho que é muito mais sobre o que você se torna no processo, assim, e eu acho que a gente tem que mudar também, a gente não pode ficar muito É. enraizado, a gente tem que ficar sempre refletindo sobre os nossos valores, sobre se a gente pensa da forma correta. Eu não gosto de me pensar como uma coisa imutável, assim, Uhum. não me apetece muito essa ideia. Mas uma coisa que eu posso dizer com propriedade é, desde pequeno você tem que ter clareza de algumas coisas que são inegociáveis para você. Tá? Uhum. E aqui eu não tô falando daquele blá 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 de integridade, amizade, blá 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 blá. Blá. Não tô falando isso Uhum. aqui. Tô falando de realidade mesmo. Quando você olha pro lado, por que você faz o que você faz? Tem algumas coisas que você faz de comportamentos desde muito novo que eles retratam quais são os seus principais valores. Inclusive a Brené Brown no livro Coragem para Liderar, ela tem um exercício muito interessante. Ela coloca uma lista que tem, sei lá, 40, 50 valores e ela pede para você fazer uma lista com uns 10, 20 que mais parecem significantes para você, e depois ela te desafia a diminuir isso para 2 ou 3 itens. Só que não é só diminuir para 2 e 3 itens. É diminuir para 2 e 3 itens baseado no que você já faz. Deixa eu Tá. tangibilizar melhor. Normalmente as pessoas elas têm uma imagem puritana delas mesmas. Então elas Uhum. colocam a família, integridade. Família e integridade são os valores mais importantes para você. Tá bom. Então me fala qual foi a última vez que você visitou a sua família? Qual é a frequência que você visita a sua família? Não, eu visito minha família uma vez por mês. Uhum. Será que realmente teu valor é família? Será mesmo? Integridade.
Tá, e me diz que a última vez que você viu alguém furando uma fila, o que você fez? Porque se você não fez nada, eu te garanto que o teu valor não é integridade. Então você tem que olhar para o passado. Por que você age do jeito que você age? Vou dar um exemplo de um amigo meu que eu acho que é um dos melhores exemplos para explicar valores. Ele é uma pessoa maravilhosa, tem um coração gigante. Eu adoro ele, eu sou apaixonado por esse meu amigo. Só que, quando a gente vai jogar um negócio, ele se transforma no Super Saiyajin. Meu amigo, ele rasga todo mundo no meio, inclusive eu. Ele não perdoa ninguém. Ele é bem duro, assim, bem duro mesmo. Parece o Bernardinho lá da seleção gritando com a galera. Terminou o jogo, ele te dá um abraço, um beijo no rosto e vamos tomar uma cerveja, comer um X. Fala pra galera. Queridaço. Por quê? Um dos valores dele é ser o melhor. Ele não admite entrar numa parada pra não ser o melhor. Ele entrou no jogo, pode ser um joguinho online, pode ser um jogo de futebol, de qualquer coisa. Ele quer ser o melhor. Um dos meus valores é crescimento. Então, por isso que eu tenho essa busca insaciável por conhecimento, por aprender, por fazer mentorias, por conhecer gente melhor do que eu, por trazer gente melhor, pessoas melhores do que eu para trabalhar comigo, porque eu quero crescer. Então, isso é um valor meu. E quando eu olho para trás, isso justifica várias coisas que eu faço. Não é um valor puritano, utópico, olha, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Não, é uma coisa que está enraizada em mim. Então, a gente entender os nossos valores vai dar clareza da nossa identidade, acredito eu. Cara, muito bom, cara. Faz total sentido. Essa explicação de identidade ressoa muito com o que eu acredito também. Eu queria falar sobre a questão de ser obcecado. Até que ponto é interessante que a gente se torne obcecado para aquele foco que a gente tá querendo dar? Por exemplo, eu quero trazer o lado luz de ser obcecado, mas também o lado da escuridão, o lado sombra, que o pessoal fala sobre ser obcecado. Será mesmo que é necessário que sejamos obcecados por aquela nossa meta? Será que lá na ponta talvez não nos traga ansiedade de não conquistá-la? Ou até mesmo de, tá, cheguei aqui. E aí é o pêndulo de Schopenhauer novamente. Tá, agora o que eu vou trazer pra minha vida? O que eu vou querer? O que eu vou desejar? E mais uma obsessão. E mais uma obsessão. Nunca tá satisfeito. Até que ponto ser obcecado é útil pra nossa vida? Eu não conheço uma pessoa bem-sucedida que não foi obcecada. Eu acredito que o desequilíbrio estratégico, ele é um componente indispensável, diria que natural, nas pessoas de sucesso. Se você quer ser um outlier, uma pessoa excepcional, você tem que desequilibrar. Ponto. Agora a questão é, você realmente quer ou você está sendo empurrado pela mídia, pelo Instagram, Boa. pelas pessoas que você está vendo? Se é um desejo genuíno seu, que está vindo do fundo do teu coração, você tem essa ambição, vai fundo, porque você provavelmente vai curtir o processo. Se você está curtindo o processo, entenda curtir aqui como vai ter desafio, vai ter perrengue, vai ter dificuldade, talvez não seja no curto prazo. Mas o conjunto da obra te apetece. Você olha até para o desafio e fala, cara, eu sei que isso aqui não é legal, essa parte aqui não é legal, mas ela faz parte de um processo. Se você tem essa visão de mundo, eu acho que vale a pena desequilibrar. O que não vale a pena desequilibrar é quando você está sendo influenciado pelas massas ou pela mídia. E até resgatando um ponto que você falou mais cedo, Ângelo. Às vezes, as pessoas falam coisas pra você do tipo, ah, você deveria fazer um concurso, você deveria fazer uma faculdade. Os pais normalmente falam isso, né? Mas eles não estão errados. É que na visão de mundo deles, na realidade que eles viveram, no conhecimento que eles têm, isso é o correto. Então eles querem bem pra você. Não são que essas pessoas querem o teu mal, que elas estão mentindo pra você. Só que na visão de mundo delas, no que elas definem como segurança, como felicidade, como boas práticas, elas estão te recomendando isso. Só que elas não estão dentro da tua pele. Você sabe qual é o teu campo de excelência, qual que é o teu campo de autonomia e qual que é o teu porquê. Só você sabe. Então a gente tem que saber filtrar isso. Olha, eu sei que meus pais querem o meu bem, mas eu me conheço e eu sei que isso não vai me tornar feliz. Pô, eu quero falar sobre a questão do ambiente um pouquinho ali atrás. Que tu citou, de um bom ambiente e tal. Tá, e pra aquela pessoa, cara, que tem... Eu sempre toco, eu gosto de tocar em vários assuntos que eu já falei aqui. Eu gosto bastante de chover no molhado no meu podcast pra entrar na cabeça das pessoas mesmo, tá? É o seguinte, pô, a pessoa ali que tem um ambiente péssimo, família desestruturada, um trabalho ruim, um sócio que tá levando ele pra baixo, até mesmo pessoas que estão trabalhando com eles, colaboradores, eu tava pensando nessa palavra, colaboradores que estão puxando ele pra baixo, conversas ruins, amigos ruins que colocam ele pra baixo. Cara, e aí? Como fugir disso, sendo que ele
tá preso, mas ao mesmo tempo não, né? O que ele tiver controle, ele vai conseguir fazer alguma coisa com isso. Mas e aí? Esse ambiente puxando ele para baixo. O que tu diria para um cara que tem um ambiente completamente destruído para que ele foque naquela decisão que ele tomou? Aí novamente eu vou trazer Epicteto. Ele diz o Vamos lá? seguinte: você precisa de sabedoria para distinguir as coisas que você pode mudar das coisas que você não Uhum. pode mudar. As que você não pode mudar, você tem que aceitar. Ou seja, alguns itens que você falou aí, Ângelo, dá para mudar. Sim. Amigos, não sou obrigado a ser amigo dessas pessoas. Eu posso Uhum. simplesmente não atender a ligação mais delas. Eu posso simplesmente bloquear esse WhatsApp delas. Eu posso simplesmente parar de ir nos eventos que essas pessoas vão. Então, amizade é opcional. Outro exemplo que você falou foi trabalho. Olha, gente, vamos ser bem sinceros. O sul do Brasil tem o que a gente chama de desemprego funcional. O que é desemprego funcional para o pessoal que está assistindo a gente? É quando o desemprego que a gente tem ele é tão baixo que ele é rotatividade, na verdade. Hum. Então, aqui no sul do país, na nossa região, Santa Catarina principalmente, eu já conversei com várias autoridades, prefeitos, ministros, e eles sempre falam isso, assim, quando eles estão falando de empregabilidade. No sul do Brasil, o nosso desemprego ele é funcional, ou seja, só fica sem emprego quem não quer. Tá. Quem quer, desculpa, só fica sem emprego quem quer. Hum. Ou seja, você consegue emprego, você consegue trocar de emprego. Esse é o ponto que eu quero chegar, Tá. tá? Posso até citar um exemplo lá da Next também. Teve um rapaz que ele trabalhava na indústria durante 9 anos. Na indústria era o que a gente chama de chão de fábrica, Uhum. né? Ele era todo machucado no corpo, cheio de queimadura, porque ele trabalhava numa indústria bem arcaica, inclusive. Ganhava um pouco, mas ganhava lá os seus... Chuto eu que uns 3 mil reais que ele ganhava. E aí, ele não tinha nem experiência com tecnologia. Imagina, um cara de, sabe, 20, 28, 29 anos com Uhum. zero experiência de tecnologia. Tá. Ele bateu na nossa porta e falou o seguinte: olha, eu sei que eu vou começar a ganhar menos nessa área de tecnologia, mas eu quero mudar de vida. Eu apertei as minhas contas aqui, fiz uma gordurinha, eu vou ganhar um pouco menos, porque eu vou estar entrando agora na área de tecnologia, não sei fazer nada. Uhum. E entrou. Ele deu um passo para trás para poder dar vários para frente. Ele saiu daquele ambiente ruim. Em um ano, ele virou líder. Em 2 anos, ele virou um coordenador. Ele tá Massa. ganhando, sei lá, 3, 4 vezes mais do que ele entrou ganhando, no mínimo. Uhum. E fora isso, ele se encontrou. Outro dia ele mandou uma mensagem pra mim e falou o seguinte: era sobre isso aqui, ó. Eu tava buscando isso aqui. Ele mostrou uma mensagem de um liderado que tinha falado pra ele o quão impactante tinha sido os feedbacks e as mentorias que ele tinha dado. Ele falou, cara, é sobre isso aqui. Não é nem pelo salário. Cara, tô ganhando melhor, trabalhando no ar-condicionado, numa empresa legal. Isso é show. Mas isso aqui, Douglas, essa mensagem, esse tipo de mensagem que eu venho recebendo, cara, é sobre isso aqui. Eu me achei. Eu Uhum. nasci pra liderar pessoas nesse mundo de tecnologia. Então, é sobre isso, no final das contas. Uhum. Cara, legal esse relato. Gostei dele. Ô, Douglas, eu queria tocar num assunto que não tem muito a ver, mas tem ao mesmo tempo, que é a questão financeira. O cara lá teve alta performance para conseguir a grana que ele teve. Tu vê as pessoas mantendo a alta performance depois de receber uma grana, assim, ó, gigante, gigante, gigante. E às vezes até se tornar milionário, ou pelo menos rico o suficiente aqui no Brasil. E a alta performance dele decair. O que aconteceu ali? Será que foi o dinheiro? Será que foi ele? O que tu vê nisso? É que a alta performance dele foi direcionada provavelmente para outra coisa, Tá. não mais para o mundo dos negócios. Então, o que eu vejo às vezes, o cara atingiu um patrimônio financeiro que ele ficou, digamos que satisfeito, e ele mudou o foco da alta performance dele para o relacionamento, para a educação Uhum. dos filhos, para algum esporte. Então, é muito difícil você ver uma pessoa que teve o alto sucesso financeiro que realmente fica 100% parada. Alguma coisa a pessoa vai se dedicar, seja literatura, estudar e coisas desse tipo. Então, ela só muda a alta performance dela de lugar. E lembrando que a vida é feita de ciclos. Então, a pessoa pode ter um ano sabático, alguns anos sabáticos, onde a pessoa vai estudar menos, vai trabalhar menos, até a hora que ela achar um outro problema para resolver. Uhum. Há um novo desafio, um novo propósito. Aí a pessoa volta com intensidade, porque ela já sabe ser de alta performance. Ela só precisa um porquê ou um porquê. Uhum. Legal. Essa daí foi só uma dúvida minha, abrindo parênteses. Inclusive, já vou fazer outro parênteses aqui, porque aí essa parte aqui é pra mim, tá, pessoal? Que é o seguinte, vocês vão gostar também. Ou não. Que é a questão dos livros, cara. Queria falar dos livros aí. Eu queria fazer um parênteses aqui bem grande, tá? Eu sei que o assunto é alta performance e tudo mais, mas é que eu não poderia deixar isso de lado, porque eu quero me tornar um leitor um pouco mais assíduo. E eu gostaria, cara, até ligado à alta performance, ok? Podemos falar sobre isso. Mas
quais livros, assim, tu recomendaria para que, primeiro, a gente tenha uma alta performance e depois aí eu vou falando outros temas aí que também eu tô curioso. Mas quais seriam esses livros aí que tu tem em mente? É uma escada, acho que tem Uhum. muita coisa para estudar de alta Ah, performance, tem. porque ela é multifacetada, então tem várias coisas. E a gente também tem que tomar cuidado, Ângelo, porque às vezes você começa a estudar sobre disciplina, mas Uhum. o teu problema não é disciplina. O teu propósito é falta de clareza, de Boa. propósito. Uhum. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque dentro da alta performance tem várias caixinhas, digamos assim. Então, Sim. se você chegar e falar para mim, não, Douglas, eu tenho clareza do que eu quero, eu tenho clareza do meu propósito, mas eu ainda tô patinando em criar essa disciplina. Poxa, tem esses livros aqui. Uhum. Tem o Poder do Hábito, do Charles Duhigg, tem Hábitos Atômicos, tem o Essencialismo, que você citou mais cedo, que é um Uhum. livro sobre disciplina, no final das contas, É. que é sobre como que eu tiro as coisas que não são importantes da minha frente e foco no que é essencial. E Né? esse livro só foi fazer muito sentido meses depois, tu acredita? Sério? Pô, meses depois de maturar ele na minha cabeça, porque na época ele não fez sentido, mas é que eu tinha vários projetos e eu precisava focar em vários deles. Mas depois, cara, quando eu comecei a focar no YouTube, esse livro mexeu assim muito com a minha cabeça, eu preciso reler novamente, cara, porque é muito bom esse livro, tá, pessoal? O Essencialismo ou Essencialismo? O Essencialismo, O Essencialismo. do Mac- Greg McKenna, um negócio assim. É, uns nomes bem estranhos, eu não Greg decoro muito o McKenna. nome de Greg autor, não, McKenna. só eu gosto do livro. Mas é bem interessante. Talvez vai estar aqui na descrição do vídeo para que você possa comprar. Quais são os outros livros, assim, que vem na tua cabeça, assim? Não Legal. precisa ser da alta performance, mas o último que tu leu, que tu gostou. Legal. Seguindo ainda nessa linha de alta performance. Se for hábitos, hábitos atômicos e o poder Tá. do hábito, que são métodos de como você cria hábitos, Uhum. disciplina por si só. O meu livro more, assim, de alta performance é o Esteja 100% Presente, Tá, que é o do Joel legal. J. Ah, Foi um tá. livro que ele literalmente virou a minha cabeça ao contrário, porque ele bate em todos esses tópicos que a gente falou aqui hoje, por exemplo. Fala sobre ambiente, fala sobre crenças limitantes, Uhum. fala sobre a questão da vitimização. Então, tudo isso vai estar dentro desse livro. Ele é o Uhum. melhor livro de alta performance que eu já li. O Esteja 100% Presente, não é à toa que tem milhões de cópias vendidas. É um super Sim. best-seller, ele é completaço. Eu começaria por ele, na verdade. Porque Uhum. dentro dele, você vai perceber, não, eu acho que eu tenho que me preocupar com crenças limitantes. Tem livros sobre isso. Tá. Né? Tem o Poder da Ação, por exemplo, do Paulo Vieira, que é muito focado em crenças Ah, tem limitantes. esse aí. É muito Aham. bom esse livro também. Mas talvez você perceba ali no meio desse livro que você tem que focar um pouco mais em alguma coisa. Né? Ele fala sobre prioridades também. Uhum. Legal, vamos ler o Essencialismo, que fala como priorizar melhor. Ou The Checklist, que é sobre criar checklists. Tá, Então sim. tem muitos livros sobre prioridade. Douglas, eu acho que eu nem sei o meu porquê, cara. Eu nem tenho clareza do meu propósito. Eu tô duvidando de por que eu tô fazendo as coisas. Então vamos estudar um pouquinho de autodesenvolvimento, né? De autoconsciência. Já citei algumas vezes hoje aqui, o Epicteto tem a Arte de Viver. Eu acho um livro Uhum. fantástico. É um livro fantástico. Tem o Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, que é Eu um tenho livro esse aí. muito Uhum. importante para você entender como lidar com as suas emoções. O que mais que a gente pode falar sobre desenvolvimento pessoal? O Mindset, da Carol Dweck, é um livro que te ajuda bastante a entender essa questão do aprimoramento contínuo, entender sobre o processo. Acho que ele vai te dar muita clareza. É um livro bem bacana. Uhum. E alguma coisa assim sobre finanças, o que que tu tem? Boa. Vamos separar aqui. O meu livro favorito é o Psicologia Financeira, do Morgan Housel. Cara, eu li. Deixa eu. Vai lá. Eu tava falando ali até pro Salvador, cara. Eu gostei só do final, cara. Tem pequenas coisas. Aí eu posso estar meio arrogante ou não li direito, vamos supor. Mas é que eu percebi, cara, que aquilo ali é culturalmente para os Estados Unidos. Cabe algumas coisas aqui, mas ele fala muito mais sobre a cultura dos Estados Unidos. Tem pessoas aqui que estão no meio das ações e tudo mais, compram ações, é interessante. Mas eu vi que, cara, não fez muito sentido pra mim na leitura. Talvez não seja o momento da minha leitura desse livro. Ou eu coloquei uma expectativa muito alta nele. O que tu achou dele? Legal. Qual foi a grande ideia do livro, na tua opinião? Assim, qual que é a ideia central do livro? Cara, a ideia central mesmo é a questão do tempo. É isso que eu peguei do livro, cara. O tempo. O quanto o tempo é importante para a questão de investimento, para esperar realmente as coisas acontecerem através do tempo. Esse foi a coisa que eu mais peguei do livro, cara. E você acha que se os brasileiros, as pessoas... Pega um exemplo aqui, né? Eu acho que o salário médio hoje no Brasil deve estar o quê? 3, 4, 5 mil reais? Eu não sei. Vamos, Não vamos faço botar, ideia. vamos botar 5 mil reais aqui de Tá. média salarial, Aham. tá? Imagina que a pessoa ganha 5 mil reais por mês, ela economiza 20% do salário dela, 1.000 reais por mês. Uhum. E ela investe durante 20 anos. Isso
é um bom colchão financeiro para essa pessoa, para ela não depender da previdência, que provavelmente vai quebrar nos próximos anos, né? Uhum. Sim ou não? Isso é bom para a pessoa? Não, mas se ela parar pra pensar psicologicamente e ver o crescimento um pouco do dinheiro, sim, mas também não. Não, por quê? Cara, porque não vai ser tão um grande. Tu tá falando de quantos anos dela 20 investindo? anos. Ela vai ter provavelmente 1,5 milhão, 2 milhões na conta. Ah, tá. É que a minha conta matemática foi péssima aqui. Sim, então faria sentido, sim. Faria sentido, Sim, certo? sim. Então, esse é o grande mote do livro, né? Ele é muito sobre... Esse livro ele não é sobre gestão financeira, não é sobre investimento, é sobre inteligência emocional aplicada ao dinheiro. Uhum, sim. É isso, é um livro de Sim. inteligência emocional, não um livro financeiro. Uhum. É um livro que conta muitas histórias para te convencer de uma grande ideia, que é o seguinte: foca no longo prazo. Isso. Não fica achando que você vai fazer day trade ou que em 3, 4 anos na bolsa você vai multiplicar teu patrimônio. Ele mostra vários estudos e vários cases. Cara, é longo prazo. Uhum. É que nem empreender. A NextFit ficou 3 anos andando de lado. Nos 3 primeiros anos, a gente... No nosso terceiro ano, melhor dizendo, em dezembro do nosso terceiro ano, a gente bateu 250 mil de faturamento. Então a gente ficou 3 anos para chegar no faturamento de 250 mil. Uhum. Esse ano a gente bate 100 milhões. 100 milhões em um mês? Não, no ano. Ah, no ano? No ano. Caramba, 100 milhões, cara. Esse Que ano a legal. gente vai bater 100 milhões. Então, olha só que loucura. A gente ficou 3 anos, Uhum. só que nos outros 3 anos da nossa história, a gente saiu de 250 mil para 100 milhões. Sim. Então, é uma diferença muito grande. É. Mas isso que a gente chama de curva do taco de hockey. O Eric Ries fala sobre isso. Então, muitos processos que a gente está passando na nossa vida é assim, você vai naquela... Imagina um taco de hockey, né? Ele começa assim um pouquinho mais devagar na curva, mais tímido, daqui a pouco ele vai lá para cima de forma bem acentuada, bem acelerada. Sim. Então, muitos processos da nossa vida é assim. Investimento também. Você começa investindo, você não vê muito resultado, não. Aí vai 5 anos, juro composto ele vai agindo, daqui a pouco, você tem 1, 2 milhões na conta. Então, mesmo que você invista pouco, se for de forma consistente no médio e longo prazo, assim como empreender, você vai ter resultado, inevitavelmente. Acho que essa é a grande ideia do livro. E a gente tá numa geração... Desculpa, gente. Não, tá tudo bem. Meu remédio aqui. Tu precisa tomar teu remédio? Não, Faz uma pausa. depois eu tomo. Tá. No médio e longo prazo, a consistência, o aprimoramento contínuo, ele vai fazer você vencer. E hoje a gente tá numa geração muito, muito imediatista. Sim, sim. Muito imediatista. Paciência é uma virtude, no final das contas. Eu posso abrir um parênteses aqui? Me chamou muita atenção, cara. 100 milhões, velho. 100 milhões é um dinheiro bem legal. Bem legal. Como é que é ter... É da empresa, com certeza. Mas como é que é ter, tipo, na mão 100 milhões ali? É muito doido, cara. Muito legal. A gente recebeu uma rodada de investimento no início de 2025 de 50 milhões. Tá. Né? Então, já tivemos esse dinheiro inteiro na mão, né? E o faturamento da empresa esse ano, como eu falei, vai dar 100 milhões. É bastante dinheiro, dá pra se divertir bastante. Dá pra se divertir, dá pra fazer bastante coisa legal. Nossa. Mas é aquela parada que eu já imaginava tendo todo esse dinheiro e eu me imagino tendo muito mais já. Legal, cara. Então meio que eu já normalizei, sabe? Não tô menosprezando esses resultados, mas é aquela parada do... É o ser antes de ter, sabe? É o ser antes de ter. Então, como eu já estava materializando tudo isso, eu tenho um mapa mental de anos atrás mostrando esses números que a gente ia chegar. Que incrível, cara. Entendeu? Legal. Já tinha plano de negócio que eu fiz com meu sócio há 5, 6 anos atrás, que a gente já sabia quantos colaboradores ia ter, quantos clientes ia ter, quanto de faturamento ia ter. Então, não é algo que me entorpece, né? Que me ludibria, que me deixa vaidoso, é algo que me deixa orgulhoso. E aí eu sempre gosto de citar essa frase, que é muito poderosa, né? A gente não pode deixar a nossa ambição acabar com a nossa gratidão e nem a nossa gratidão acabar com a nossa ambição. Então, seja ambicioso, mas seja grato. Mas não deixe essa tua gratidão acabar com essa tua ambição também. Elas não são coisas excludentes. Você pode ser muito grato, eu sou muito feliz, eu agradeço a Deus todos os dias pela oportunidade, pelo crescimento, por tudo que eu venho passando nos últimos anos, pelas pessoas que eu venho conhecendo, as experiências que eu tenho tendo. Eu sou muito grato mesmo, com força. Mas eu sou ambicioso, eu quero fazer mais. Eu quero ver até onde eu posso chegar. Cara, eu gostei dessa frase, muito boa. Só, de novo, mais um parênteses bem rapidinho, sobre a questão dos caracteres do número na conta. Tipo, quando bateu essa conta, esse dinheiro na conta? É curiosidade bem besta, tá, pessoal? O caracteres do dinheiro lá na conta, ele diminui, fica menorzinho pra caber na tela? Como é que funciona isso? Sabe que eu não sei? Não sabe? Não parei pra reparar. Ah, cara. Fiquei curioso agora, porque imagina uma conta com 100 milhões ou várias moedinhas ali, não cara. Parei pra reparar. Não, é só um parênteses, tá? Eu fiquei muito curioso sobre essa questão. Tá, e sobre outros livros, assim, sobre psicologia, pra pessoa melhorar o foco, melhorar habilidades sociais e tudo mais. O que tu tem de interessante? Tá, deixa eu só dar mais umas dicas de livro financeiro pra vamos galera. lá, pode ser.
Esse é sobre inteligência emocional aplicada ao dinheiro. Morgan Housel, Psicologia Financeira. Douglas, quero aprender a investir mesmo. Investimentos Inteligentes, do Gustavo Cerbasi. Tá, Aí é já ouvi. realmente uma coisa Uhum. prática de como que você investe. Douglas, e o Pai Rico e Pai Pobre? É muito básico hoje em dia, sabe? Você já aprendeu provavelmente isso vendo videozinho no YouTube, no Instagram, tá? Então, um de investimento bem prático, Investimentos Inteligentes, do Gustavo Cerbasi. Aquele do 1.000 milhão do Thiago Nigro também é muito bom, Eu tá? tenho lá. É bem Tá legal lá. aquele livro, bem legal. Então, só pra dar um mais tasto de investimento pra galera. Tem um que é se você quiser ficar milionário. É Os Segredos da Mente Milionária, do Muito T. bom. Harv Eker. Não, cara, ele é poderoso, velho. Muito bom. Ele é muito poderoso, bom. ele é poderoso. E, enfim, se você quiser ficar milionário, leia esse livro. O pessoal E fala muito sobre isso. E aplique. O pessoal fala Pra mim muito. funcionou. Pra mim que funcionou. legal, cara, que legal, que legal. E aí você queria falar sobre livros de psicologia, assim, da mentalidade. Cara, ter uma boa mente, conseguir ser socialmente ativo na vida social, com as pessoas e tudo mais. Pra isso eu gosto de filosofia, tá? Tá, Então, legal também. Principalmente o estoicismo. Eu sei que o estoicismo ele não é 100% execuível nos tempos modernos. Hoje por causa do tempo é E principalmente pela questão de crença, né? Então, se você é uma pessoa... Eu sou cristão, né? Então, eu nem consigo aplicar o estoicismo 100%. Mas eu acho que ele tem boas coisas que você pode pegar. Então, Brevidade da Vida, do Sêneca. Meditações do Marco Aurélio. Muito bom. O próprio Arte de Viver, do Epicteto. São livros muito legais para você começar nesse mundo da filosofia, tá? Tem um livro que eu gosto bastante também, que é do Pondé, que é Os Filósofos que Formaram a Minha Forma de Pensar. Então, ele disserta sobre vários filósofos e sobre as linhas de pensamento deles. E ele foca muito na parte do estoicismo também. Acho bem legal esse livro. Então, aí, para você começar nesse mundo de autoentendimento, filosofia, acho forte. Psicólogos com bons livros, né? Eu citei aqui a Carol Dweck, do Mindset, é um livro incrível. Tem o Tony Robbins. Cara, o Tony Robbins tem uns livros incríveis. Tem um dele que é muito forte. Esse aqui é para aquela pessoa que tá infeliz agora. É pra pessoa que tá infeliz, que ela precisa fazer aquele turnaround, sabe? Que ela precisa daquele ponto de virada. É um tapa na cara esse livro. Se chama Passos de Gigante. Tá. São várias lições digeridas, é um livro bem grande. Várias lições para você ir aplicando aos poucos. E é tapa na cara, assim. É um livro de tapa na cara. Pra aquela pessoa que precisa de um chacoalhão mesmo. Passos de Gigante, do Tony Robbins. Tá. Interessante, gostei desse aí. Acho que eu vou colocar na minha lista. E, cara, muitos livros técnicos, né? Com certeza. Eu também gosto bastante de livro técnico. Tô adicionando uns romances agora. Peguei o do Dostoiévski. Muito bom, inclusive. Gostei da Noites Brancas. Acho que é esse o nome. Bem Eu legal. acabei de comprar um dele, o Idiota. Idiota? Legal. Eu peguei o Crime e Castigo. Gigante, cara, o livro. Gigante. Todos dele, né? Todos. Menos o Noites Brancas. Noites Brancas é fininho, bem rapidinho assim de ler. E também um grandão que eu peguei, cara, é o Antifrágil. Viu o Antifrágil? Que é um polvo, uma lula, sei lá o que é aquilo lá. Tu já leu aquele? Já li o Antifrágil, nasci Nicolas Taleb. Já li A Lógica do Cisne Negro. Também muito bom, muito bom mesmo. E tem o Iludidos pelo Acaso, que tá na minha fila também, que é dele também. Tá, esse Antifrágil, ele é bom mesmo? Ele é muito bom, ele é muito bom. Só que assim, vamos lá. O Taleb, ele não se esforça pra ser entendível. Ele, tipo assim, ele não tá nem aí pra legibilidade do negócio. Então, ele pega umas palavras lá, ele não se esforça pra ficar fácil de entender. Então, é um livro chato de ler, é um livro moroso. A Lógica do Cisne Negro é ainda pior. Tá? É um livro moroso de ler. Pra quem não tá muito acostumado em ler, eu não sei se eu recomendaria como introdutório, tá? E ele é um pouco redundante às vezes, mas o conceito de antifrágil que ele traz em si é poderoso. E A Lógica do Cisne Negro, para quem é empresário, principalmente, porque ele é pedra angular em qualquer estratégia. Você saber utilizar a lógica do Cisne Negro ao teu favor é uma pedra angular para qualquer estratégia. Ele é meio que must have, assim, tem que ter na tua lista. Tá, legal, interessante. E também, puxando um gancho, tu escreveu um livro, eu comentei ali contigo, eu deveria ter deixado essa pergunta pra cá. Como é que é escrever um livro? Porque eu nunca falei pra vocês, mas eu tô louco pra escrever um livro, em algum momento isso daí vai sair, tá? Mas, cara, assim, ó, ter a ideia do livro e depois construir ele, quanto tempo leva? E principalmente, cara, não chega uma hora que tu sente vontade de apagar tudo e refazer? Como é que funciona ter um livro? Eu fiz isso algumas vezes, de escrever um capítulo inteiro e falar, não, isso aqui não tá legal, vamos refazer. E eu acredito muito que as pessoas ao teu redor, elas já estão te falando o que elas querem. Quando você já tem resultados, né? Quando você já tem resultados, as pessoas ao teu redor já estão falando o que elas querem. Então, nas mentorias que eu dava para os clientes, e até contextualizando um pouco o pessoal de casa, eu tenho uma empresa que faz software para academias. A gente é líder de mercado no segmento de academias. Então, a gente tem mais de 16 mil clientes que usam nossas tecnologias
nossos sistemas, nossos aplicativos hoje. E a gente dá muita mentoria também para os clientes, na parte de gestão, de marketing, de vendas, de estratégico. Então, quando eu ia dar uma mentoria, eu já sabia quais eram as principais dores, eu já sabia o que eles precisavam para alavancar os resultados deles, eu já sabia o que eu poderia fazer para ajudá-los mais. Então, o meu livro basicamente foi eu pegar todos os workshops, os treinamentos, as mentorias individuais que eu dei, pegar tudo isso, pegar o treinamento que eu dei para as lideranças lá da minha empresa, tem mais de 30 líderes hoje, a maioria formada em casa, que eu peguei do zero e ajudei a se desenvolver. Então eu peguei todos esses meus treinamentos, meus workshops, meus materiais e eu comecei a organizar muito eles. Então foi um livro muito de organização, foi muito de transpirar, né? Eu peguei muito que eu já tinha e coloquei para fora. Não foi um livro de grandes pesquisas, tanto que, apesar de ter dezenas de referências bibliográficas aqui, eu não me lembro de ter ido no Google pesquisar. Foram todas coisas do meu próprio Massa. acervo de referências. Cara, legal, legal. É porque é um livro bem grande. Tem quantas páginas? 400 páginas. 400 páginas, cara. Que doideira, velho. E, inclusive, o próprio nome, No Brain No Gain, Deixa eu ver. isso tá na Amazon, tá? Quem quiser entender sobre... Ah, tá. Quando tu trouxe aqui no outro podcast aqui que a gente tem, eu pensei que era só um livro pra entregar. Então tá pra venda. Tá pra venda na Que legal, Amazon, já cara. tem mais de 1000 cópias vendidas. Oh, parabéns, que legal. Obrigado. Pode continuar, obrigado. que eu te É cortei. um livro de gestão e liderança focado em negócios fitness e esportivos, mas os métodos que estão aqui servem para qualquer tipo de liderança, tá? Para você se desenvolver como líder. E é muito prático esse livro, né? Se eu fosse definir ele, é um livro prático. É método, exemplo, case, faz assim dar certo, faz assim dar errado, vamos pro próximo método, vamos pro próximo case. É um livro muito prático. E o próprio nome No Brain No Gain, ele surgiu das mentorias que eu dava. Então eu falava, ó, gente, lá na academia a gente aprendeu que tem que treinar para ficar forte, que é um no pain no gain, no pain, certo? Mas agora vocês não são mais educadores físicos, não é mais no pain no gain, agora é no brain no gain. Você tem que estudar para ter resultado aí no seu estúdio, na sua academia. E eu brinquei com isso algumas vezes. E aí, sempre que eu falava isso, o pessoal ia para rede social postar. No brain no gain, no brain no gain. O pessoal começou a postar, eu falei, cara, esse é o nome do livro. Legal, cara, genial, genial. Muito massa conhecer um escritor. Acho que eu já veio algumas pessoas que são escritores, eu ia falar que tu é o primeiro, mas não é. Mas enfim, obrigado pelo livro, tá? É um presente, inclusive. Mas aí, se você quiser, vai lá na Amazon. No Brain No Gain. Obrigado, tá? Pelo livro. Fiquei bem feliz. Inclusive, eu ia falar isso, que agora, como eu sou... a gente não falou, né? Eu sou sócio do Maicon. E agora a gente tem outras pessoas para liderar. Eu nunca fui dono de empresa, entendeu? Sempre fui uma empresa da vida. Por causa dos meus canais e tudo mais. E uma das coisas que me pega muito é a liderança. Como ser um bom líder. Então, se aqui tem alguma instrução, vai ser o meu primeiro livro sobre liderança. Obrigado. Muito bom, tá? Legal, bacana. Vai ajudar. Ô, Douglas, obrigado, cara, pelo episódio. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só. Eu deveria começar a mostrar mais isso. Que são os meus estudos. Eu sei que é uma letra, um garrancho de médico. Talvez eu não deveria ser psicólogo e sim médico. Mas olha só o que eu aprendi. Então, obrigado, Douglas. Obrigado mesmo por me ensinar tanto e ensinar as pessoas. Tenho certeza que eles aprenderam. E quem quiser conhecer o Douglas, quem quiser entender mais do teu negócio, o que tu faz da vida, tu disse aí que é o primeiro no segmento do... Somos a maior empresa de tecnologia e aplicativos para academias, estúdios e box do país. São mais de 16 mil clientes. Cara, massa. Antes de tu apresentar tuas redes sociais, deixa eu abrir um parênteses, cara. Como é que é a pressão de ser um líder do mercado? Assim, tu sente uma pressão ou é uma pressão boa? Como é que tu se sente sendo assim? É divertido pra caramba. É massa? É divertido pra caramba. É muito divertido. A gente poder estar sempre inovando. É muito bom ter cliente, porque quando você gosta do que você faz, você vai lá, interage com o cliente traz um problema, você ajuda ele a resolver, aí depois ele te agradece, e aí você começa a formar comunidade. Eu gosto muito desse processo, sabe? Então a gente fez um evento o ano passado para mais de 1000 gestores e gestoras, sendo que 50%, 60% que foi no evento foi nossos clientes. E os feedbacks que a gente tinha eram incríveis, assim, Ângelo. O cara falando, poxa, a tecnologia de vocês mudou minha vida, eu tô vendendo 30% a mais usando ela faz um ano. Poxa, cara, eu tava quase quebrando, quando eu comecei a usar o sistema, o aplicativo de vocês, o jogo virou. Eu comecei a consumir o conteúdo de vocês e o jogo virou aqui pra mim. Então teve gente que saiu de mais de 3.000 quilômetros de distância pra ir no nosso evento. Só pra poder ver a gente pessoalmente, agradecer, olhar no olho. Então, esse resultado que a gente gera para nossos clientes, essa comunidade que a gente forma, isso é muito legal, sabe? É muito legal quando você consegue unir o teu propósito com a tua excelência, sabe? É muito mágico isso. Inclusive, Ângelo, a gente tem uma meta audaciosa de longo prazo lá na NextFit, que é colocar 5 milhões de pessoas em movimento. Tá. A atividade física, ela mudou minha vida. Ela me tornou um cara mais resiliente, melhorou a minha inteligência emocional, me tornou mais disciplinado, me deu com certeza muito mais qualidade de vida em todos os aspectos
e me permitiu chegar nos resultados financeiros que eu queria também. Então, a atividade física mudou minha vida, é uma coisa que eu acredito, que eu e meus sócios acreditamos nisso, e a gente sabe que os nossos clientes também acreditam nisso, que é a atividade física que vai fazer a gente ter um país mais performático, um país mais feliz. Então, a Next Fit, ela faz parte de um movimento, né? Digo que a gente faz parte porque o protagonista é o dono da academia. Ele é o protagonista, nós somos os ajudantes, nós somos tipo o Dumbledore do Harry Potter, né? O mestre Yoda ali do Luke Skywalker. A gente ajuda essas academias a impactar mais vidas e eles fazem um país mais saudável. O país mais saudável é o que a gente acredita, é o que a gente quer. Então é muito legal porque a gente faz parte de um movimento, sabe? Então a gente vai lá no cliente, entende o que ele quer, pergunta, ele traz os desafios dele, a gente traz pro time de tecnologia, traz pro time de conteúdo, porque às vezes não é um recurso no sistema, no aplicativo, às vezes é um curso. A gente tem vários cursos que a gente dá, tem mentorias. Então, a gente tem um braço com 20 especialistas influenciadores que geram conteúdo para os nossos clientes. Legal, cara. 20 influenciadores. Então, a gente tem um time inteiro de conteúdo externo com grandes especialistas de várias áreas, né? De funcional, de artes marciais, de cross, de musculação. Então, a gente tem todo um ecossistema de conteúdo para ajudar o cara a chegar lá. Mas, sabe que eu tive uma ideia de aplicativo há muito tempo, que quando eu fazia academia, eu ficava pensando, cara, eu preciso de uma motivação e eu gosto de gamificação. Eu tô jogando aqui a ideia, tá? Só porque eu gostaria de falar. Que é o seguinte, cara, já viu aquele aplicativo chamado Abitica? Não conheço. Ele é de gamificação, são tasks assim que tu vai marcando, tu ganha XP, tu ganha moedinha de ouro pra trocar o inventário do teu personagem. Cara, imagina se tem isso dentro de uma academia, um aplicativo da academia onde que tu finaliza um treino, tu vai lá, completa e tu ganha XP e aí tu upa de level, upando de level tu ganha algumas skills, pode derrotar alguns monstros, tu entra em guilda com teus amigos que também estão dentro de uma academia, vocês derrotam o chefão, ganham loot e tudo mais. Cara, seria uma boa ideia, tá? Tem até uma ideia disso pra banco. Inclusive, se tem algum banco aí pra conversar sobre estilo de RPG dentro do banco, seria muito bom, tá? Essa é uma ideia muito boa. A gente tem algo parecido já, tá, Angela? É? Por incrível que pareça. A gente chama isso de clube de recompensa. Tá. O gestor da academia, ele vai lá e faz algumas configurações. Então, ele fala, olha, quando a pessoa vir 5 vezes, ela ganha tantas moedas. E ele cria a moeda dele. Minha academia aqui é a Gold Jean, eu vou criar a Gold Coin, por exemplo. Tá, legal. Aí o Ângelo ganhou 10 Gold Coins porque ele veio em 5 dias chuvosos. O Ângelo vai ganhar mais 5 Gold Coin porque ele foi o primeiro no ranking de levantamento de peso essa semana. Então ele vai criando vários critérios para bonificar as pessoas com moedas e a pessoa consegue ver uma série de produtos que ela pode, ou de experiências legal. que ela consegue recuperar com aquelas moedas. Então é o conceito de gamificação mesmo, né? Só que aí você colocou em outro nível, né? Você já falou, bom, vamos criar um avatar, ele vai pegar a skill, aí já ficou um pouco mais complicado. É porque eu penso muito nos adolescentes, pessoas que gostam de jogar, acho que seria bem interessante. Se eu tivesse, eu iria ficar maravilhado, porque quando eu vim trabalhar com o Michael, eu vim com o Abitica, sei lá como é que se pronuncia, e ele era muito bom, cara, estilo RPG assim, RPG de browser, cara, era sensacional. Mas enfim, foi um parênteses aqui, muito obrigado por ter me deixado abrir esse parênteses, que eu gosto muito de seguir minha curiosidade, tá? Então, Douglas, novamente, cara, obrigado pelo episódio, agradeço. foi maravilhoso, cara, demais, muito obrigado. E, verdade, tuas redes sociais e o que tu faz? Redes sociais é @DouglasValtric, então eu falo muito sobre gestão, sobre liderança, sobre empreendedorismo. Quem quiser seguir vai ser um prazer. A minha empresa eu acabei falando algumas vezes, é a Next Fit, né? A gente faz tecnologias para academias, estúdios e box. Então, se você tem uma academia, um estúdio, um box, ou conhece alguém que tenha, né? Nosso site é nextfit.com.br. É só deixar o contato lá que nosso time entra em contato para fazer um diagnóstico. Massa, obrigado pelo episódio. Obrigado pelo convite, foi incrível. Aí. Pro pessoal que assistiu até agora, muito obrigado. Se inscreve aqui no canal, a gente tem aquela nossa meta de 1 milhão de inscritos, tá? Então se inscreve, como eu falei, cara. É só um cliquezinho no botão. O meu Instagram pessoal e o Instagram do Douglas vai estar aqui na descrição do vídeo. O Instagram do podcast também, o canal de cortes. E se você vem passando por alguma dificuldade, algum problema relacionado a qualquer âmbito social da sua vida, comenta aqui nos comentários que talvez eu possa encontrar um convidado que possa ou não te ajudar nessas questões, tá? Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Tchau, tchau.